Tigrão, você olha o lado do torcedor sofrido que espera uma situação do ano passado para esse, poder vivenciar e ver sua equipe jogando no Campeonato Paulista em casa contra uma equipe, contra o Santos, contra o Corinthians, contra o Palmeiras, enfim, qualquer equipe maior que seja, jogando em seus domínios. Então a torcida, para poder comparecer, e você vendendo o jogo, aumenta ainda mais as dificuldades do torcedor poder presenciar ao vivo o seu time fora da cidade, fora do estado, enfim. É uma situação muito complicada, o lado financeiro dos clubes é complicadíssimo, né? E qualquer dinheiro que entre nesse momento seria muito importante para os cofres dos clubes. Mas você tem que pensar sempre no seu torcedor, que é um torcedor, como já disse, principalmente o torcedor da Ponte, um torcedor fanático que vai no campo, que apoia, e a gente tem que tomar um cuidado muito grande para lidar com isso, e o responsável por isso, você sabe que é sempre a diretoria, sempre, logicamente, o presidente que cuida dessa situação. Eu sou contra. Eu gostaria sempre de ver a nossa equipe jogando com a presença da nossa torcida, principalmente no Moisés Lucarelli. Você falou do lado financeiro... é verdade. Agora veja, você faz 2 partidas fora, 2 partidas onde a torcida seria inteirinha da Ponte e ela vai ser praticamente inteirinha do Santos e do Corinthians por questões óbvias. Dificuldade da torcida da Ponte se deslocar e o adversário tem torcida no Brasil inteiro. Você vai jogar em Brasília, o Corinthians tem torcida. Você vai jogar em João Pessoa, o Corinthians tem torcida. Você vai jogar em Belém, ou você vai jogar em Natal, enfim, onde for. Muito bem. Então, quando for vendido um mando, a Ponte abre mão do seu alçapão e do apoio do seu torcedor. Mas vai ter uma compensação financeira. Só que 2 derrotas que eventualmente venham a acontecer, a Ponte jogando fora de casa, porque o Corinthians, onde jogar no Brasil, ele joga em casa, menos em Campinas. Campinas ele não joga em casa, porque a torcida nem poderá comparecer. O mesmo se aplica ao Santos. Em qualquer outro lugar, os 2 vão jogar em casa e a Ponte vai jogar fora de casa. E aí, por hipótese, se a Ponte perde os 2 jogos, ela ganha 2 milhões, 1 milhão por jogo. Porém, pode, com 2 derrotas e mais alguma coisa que não der certo, ter que jogar a Série A2. Aí perde 10 milhões da cota do Campeonato Paulista da Série A1. Você não acha que isso também tem que ser levado em consideração? Muito, muito. Mas para acabar com essa celeuma toda, eu acho que a federação que deveria proibir, né? Deveria vir de cima, até em questão a respeito do torcedor da instituição, né? No caso a Ponte Preta. E aí a gente não pode, né? Depois você vende o jogo para o jogo contra o Santos fora de casa, né? Depois você não vai exigir que eles venham, que o torcedor seu venha apresentar uma presença maciça, enfim, contra a Internacional de Limeira em casa. Então, eu também sou favorável que não venda o jogo, né, mesmo sabendo que o lado financeiro pesa demais ainda hoje, certo? Mas eu sou ainda favorável que a Ponte Preta não venda seus jogos e permaneça mandando seus jogos dentro do Moisés Lucarelli, que é o sapão, como você bem disse, e com apoio da nossa torcida, que é sempre fantástica. Então, deveria vir de cima, já a Federação Paulista ou a CBF proibir esse tipo de situação para que não tenha, né, qualquer tipo de problema com o torcedor da instituição. Só para colocar a informação correta com relação ao limite, data limite para inscrição de jogadores. 11 de fevereiro é a data limite para registros adicionais na lista A. Então o João Brigatti tem razão, antes de cada rodada é necessário mandar a relação. Por exemplo, para o jogo diante do Novo Horizontino, a lista tem que ser encaminhada na terça-feira para a Federação Paulista. Esses que estiverem na lista estão aptos e assim sucessivamente até a data limite, 11 de fevereiro. Dia 28 de fevereiro é a data limite para os clubes classificados para as fases de quarta de final da competição. Podem substituir até
4 atletas dessa relação original. Então, 11 de fevereiro é a data. E sobre contratações, Brigatti, a Ponte contratou jogadores para todos os compartimentos, para mais de 80% aí de reformulação. Mas, veja, a Ponte foi rebaixada para a Série C por uma série de motivos. Um deles foi a sua defesa. Zagueiros peneiras, péssimo trabalho. Não estou dizendo que são péssimos jogadores, mas o trabalho apresentado na Série B realmente foi um trabalho que deixou muito a desejar. E a Ponte, até agora, trouxe apenas um zagueiro, que é o Simon. Então, vai começar o Campeonato Paulista com uma zaga que o ano passado, na Série B do Campeonato Brasileiro, foi um dos fatores que levaram ao time da Ponte ao rebaixamento, hein, Brigatti? Então, Batista, se você levar em conta que individualmente todos os atletas que saíram da Ponte Preta hoje já estão empregados. Nenhum está livre no mercado. Talvez não, eu tenho certeza que individualmente são até bons jogadores, mas no coletivo acabou que não deu certo. Acabou que não deu certo e nós amargamos uma situação muito triste, para a instituição, que foi o rebaixamento para a Série C. E, ao meu ver, uma situação que chamou a atenção, que a gente teve o cuidado agora nessa formatação do nosso elenco, é de buscar o perfil do atleta, de um perfil mais vencedor, um perfil de atletas que se impõem dentro de campo, que chamem a responsabilidade, coisa que nesse elenco de 2024, deixou a desejar. Muitos atletas que sucumbiram nas situações mais complicadas dentro do campeonato, que nos levou a um rebaixamento aí que, como eu já disse, é horrível, para a nossa carreira e principalmente para a instituição. Enfim, nós estamos tendo um cuidado muito grande. Hoje, nós contratamos o Simon como um zagueiro apenas. Me parece que essa posição no futebol brasileiro, todas as equipes estão buscando, está uma dificuldade tremenda. Nós acabamos de contratar, hoje se apresentou mais um zagueiro em Campinas, que a partir de às 19 horas, 20 horas, estará integrado aqui com o nosso elenco, para dar sequência aí, um atleta que vem de fora, na verdade é do Chile. Qual o nome, Brigatti? Qual o nome? Oi? O nome dele? O nome dele é Vicente Concha, tem 23 anos, já foi convocado para a seleção nacional do Chile, para eliminatórias da Copa. Enfim, é um atleta que vem, uma estatura de 1,94, muito bem recomendado, tiramos informações, um atleta agressivo nas bolas aéreas. Enfim, acredito que venha também, juntamente com o nosso elenco aqui, fortalecer ainda mais. E nós estamos em busca ainda, não fechou. Nós fizemos totalizando 18 atletas contratados, ainda buscamos mais uma situação de zagueiro, buscamos mais uma situação de um atacante também, para a gente poder, nesse ponto, finalizarmos os atletas para o Campeonato Paulista. E, obviamente, a gente acompanhando a situação de mercado, para a gente fortalecer ainda mais para o Campeonato Brasileiro da Série C, que é o maior objetivo nosso, Batista. É o maior objetivo que a Ponte Preta tem, por todos os jeitos, arrumar uma maneira de a gente voltar para a Série B novamente no ano de 2025. Vicente Concha, 22 anos, é destro, alto, hein? 1,94 m. Esse é o jogador, então, o zagueiro contratado pela Ponte Preta, Vicente Concha. E histórico dele, ele jogava no Temuco, pertence ao Temuco, temporada 2024, 28 jogos e 1 gol marcado. Ele está no Temuco desde 2021, deve ter sido formado na base, do Temuco do Chile, portanto jogador chileno, que está chegando aí, 22 anos, jovem, para integrar o elenco de profissionais da Macaca. Ele se apresenta amanhã em Bragança Paulista, é isso? Ele já esteve em Campinas, já se apresentou no estádio Moisés Lucarelli, passou por todos os exames, assinou o contrato
e está vindo também juntamente com o outro lateral esquerdo que já foi contratado, e hoje ele se apresenta... É o Danilo Barcelos? Exatamente, o Danilo que está retornando, esse já também experiente, conhece a Ponte Preta, teve uma passagem muito boa aqui quando esteve, enfim, atleta que altamente positivo, que vai nos ajudar demais a fortalecer esse elenco aqui, e o nosso pensamento foi sempre em cada posição ter 2 atletas de qualidade para que o Alberto Valentim possa desenvolver o seu trabalho e possa ter qualidade ao longo dessas partidas aí, que o Campeonato Paulista, como a gente bem sabe, é um campeonato complicado, de tiro curto, jogos em sequência, e você precisa, né, ter um elenco abastecido de atletas com qualidade para poder suprir as dificuldades aí que a gente terá pela frente. Ô João, a gente tem uma interatividade muito forte aqui diariamente com os nossos ouvintes, é muita gente, nem conseguimos atender todo mundo, e especificamente no caso do torcedor da Ponte, a gente tem sentido uma certa satisfação com os nomes e uma preocupação com a faixa etária de muitos jogadores considerados, vamos dizer, além de 30 anos, 33, 34, 38, 37, e agora você fala de um jovem de 22, 23 anos que está vindo do Chile. Essa questão da opção da Ponte, né? O goleiro, por exemplo, o Diogo Silva, tem 38 anos. O Simon, também é um jogador já, enfim, bastante experimentado. Pergunto para você, é claro que não é você que escala, você já foi o treinador, hoje você é o coordenador. Mas pela sua sensibilidade, acompanhando os treinamentos todos os dias, você acha que para o time considerado titular e não para o grupo como um todo, para o time titular que você imagina, pelo que você tem visto, que vai estrear contra o Novo Horizontino, qual será a média de idade, mais ou menos? Assim, num chutômetro, até porque você não tem os dados em mãos. Eu acredito assim, a torcida fica ansiosa, nós também ficamos ansiosos, né? Até para que possa acontecer, só que a gente está acompanhando desde o início as contratações, a pré-temporada desde o início, e como eu já disse, está dando assim, uma esperança muito grande de dias melhores, de um comprometimento totalmente diferente desses atletas, e o cuidado que nós tomamos, Tigrão, em relação à idade, foi por tudo isso que eu já disse para vocês, em relação à experiência dos atletas, né? Ele teve vivenciados momentos ruins e bons, né, nas suas equipes. O Diogo jogou o ano retrasado pelo CRB, foi quase que semifinalista da Copa do Brasil, desclassificando o Palmeiras dentro do Allianz Parque. Enfim, são atletas, é só um exemplo, né? São atletas que já vivenciaram situações decisivas, e isso vai nos trazer uma tranquilidade em saber que todos nós, né, e principalmente o elenco fechado, unido, a gente vai superar as dificuldades que teremos pela frente. Em relação à idade, nós fomos sim buscar esses atletas mais cansados, né, com esse perfil, mas sabendo também e buscarmos atletas com saúde, a saúde física, a saúde mental, que possa vir para a Ponte Preta e ter jogos em sequência e suportar. Então, a gente teve esse grande cuidado em relação a isso. Por isso que eu estou tranquilo em relação ao elenco nosso, muito esperançoso, porque não foi fácil trazer atletas até de Série A, atletas de grandes equipes aqui, tipo o Dudu, que muitas equipes grandes queriam, e nós conseguimos trazer, né, e formar um elenco que eu acredito experiente, mas com muita vontade de vencer ainda. Obrigado, muito obrigado pela sua participação, sucesso aí no trabalho, no restante do trabalho, e tomara que seja uma grande estreia diante do Novo Horizontino. Um abraço, muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Batista, Tigrão, a todos os ouvintes da Bandeirantes, em especial a nossa nação ponte-pretana. Pode ter certeza, né? E a gente, quem sabe, de um desastre que aconteceu ano passado, a gente poder esquecer, né? Tirarmos lições do que aconteceu, para que esse ano seja muito mais vitorioso, que a gente possa ter conquistas grandes e trazer a Ponte Preta, né, no seu lugar, no seu devido lugar,
que é para a Série B, né, desse campeonato. Lembrando que a gente tem o Campeonato Paulista, que é muito difícil, a Copa do Brasil, e aí sim o nosso grande objetivo, que é voltarmos à Série B. Um abraço a todos e feliz 2025. Abraço, muito obrigado. Tá aí João Brigatti falando aqui no microfone da Rádio Bandeirantes e confirmando, portanto, a contratação do Vicente Concha. Vicente Antônio Concha Razouki, 22 anos, zagueiro destro, 1,94 m. E confirmou Danilo Barcelos, já está no grupo. Confirmou também a contratação do Danilo Barcelos, lateral esquerdo. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. Final do Esporte em Debate, edição especial. Na sequência vem aí a grande jornada esportiva Bandeirantes. Roger Williams no comando para a Ponte Preta e Votoporanguense. Copinha aqui na Bandeirantes. Fique aqui, porque aqui é muito melhor. Tchau! Termina aqui Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Bandeirantes. O show de bola começa agora. Vem aí, mais uma jornada esportiva Bandeirantes. Oferecimento Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça sua revisão preventiva. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Jornada Esportiva Bandeirantes. Torcedor, um grande, forte abraço, boa tarde! Microfonaço Bandeirantes aberto para falar de Copinha. Segunda fase começa o mata-mata. Na verdade, já começou. Pro futebol de Campinas começou de forma deliciosa. O Guarani atropelou o seu adversário e já está na terceira fase. Agora é hora da parte alvinegra campineira ficar sintonizada na Band e torcendo pelo Guarani, pela Ponte Preta. O Guarani já foi, torcendo pela Ponte Preta, que vai enfrentar um outro alvinegro, a equipe da Votoporanguense. O jogo que vai acontecer em Santa Fé do Sul, estádio Evandro de Paula. Copinha, segunda fase, Ponte Preta e Clube Atlético Votoporanguense vão correr atrás da bola já já. Às 15 horas tem bola rolando nesse calor absurdo de Santa Fé. Nesse momento, 33 graus, com a sensação térmica de 35 no estádio municipal daquela cidade, que fica pertinho de Campinas, né? Fica um passinho de Campinas.
simplesmente a 535 km de Campinas, a 626 km da capital. Já tem ponte, a ponte brigando por uma classificação, uma terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. E a equipe de Carlos Batista vai nessa ao vivo para você. Em nome dos principais anunciantes do rádio esportivo do Brasil, em nome de Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças vai viajar. Faça revisão preventiva. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra já sua conta no Sicredi. Para Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados, acesse aromadeservas.com.br. E em nome de Pisocol, argamassas e rejuntes. Com Pisocol, colou, ficou. Mais emoção pra você. Muito mais emoção. Tem futebol na Bambambam. Tem futebol na Bandeirantes, 2h mais 40 minutos. Hora esportiva do Brasil. Domingaço de muito futebol. Hoje pela manhã, Leandro Boles já transmitiu na Bandeirantes a vitória do Guarani. 3-0 pra cima do Bandeirante de Brodowski. Já está na segunda fase, a terceira fase o time do Guarani. A Ponte já em campo. Pega a equipe do Votuporanguense. Tá mais pertinho de casa. 110 quilômetros mais ou menos a diferença de Santa Fé do Sul para Votuporanga. Os caras estão mais acostumados com o clima, hein? Aquele clima quente demais do Noroeste Paulista. Esse é o jogão que vamos transmitir para você já. A Federação Paulista marca o jogo para as 3h, quando Paulo César Francisco vai apitar pela primeira vez. E você vem com a gente no FM 85,7, nos aplicativos Rádio Bandeirantes Campinas, Band Rádios, Band Play, no Alexa, no bandmulti.com.br, no portal carlosbatista.com.br e especialmente no YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Já está por lá? Deixe um like então, se inscreva no nosso canal e, como sempre eu peço, deixe o seu comentário no chat, porque eu vou registrar aqui com bola rolando. E vem aí às 2h41, o giro de manchetes de hoje. Começando com a Ponte Preta de Edson Boaro. Aí vem a manchete da Ponte, que chega invicta para essa segunda fase. Repórter Bandeirantes, alô, Vladimir Catarino. Boa tarde, Vladir. Oi, Roger. Boa tarde para você. Uma ótima tarde para o amigo ligado na Bandeirantes, em especial para você, torcedor ponte pretano. Edson Boaro, o Abobrão, manda a campo a Ponte com força máxima. O mesmo time das duas primeiras rodadas, quando teve 2 vitórias. Na rodada derradeira da primeira fase, poupou o time todo no empate sem gols contra o IAP, garantindo o primeiro lugar. Agora volta a ter força máxima. A principal expectativa fica para o atacante Cauê Moreira, artilheiro da Ponte Preta, um dos importantes jogadores desse elenco da Macaca. Roger. Agora o time do Pantera, que é o Clube Atlético Votuporanguense, que chega com 2 vitórias e 1 derrota, terminou a primeira fase em segundo no grupo, só atrás do Botafogo, mas é um time que já em outrora aprontou para um time de Campinas e a gente vai contar isso no decorrer da jornada esportiva. A manchete do Votuporanguense com você, Vladimir. O técnico Currila pede ao time do Votuporanguense o mesmo desempenho da primeira fase, inclusive na derrota para o Botafogo. Segundo ele mesmo, tendo perdido o jogo pelo placar de 1-0, o Votuporanguense teve uma boa atuação naquela partida e por isso deve repetir a mesma condição do jogo de daqui a pouco contra a Ponte Preta. A expectativa também fica pela presença de um torcedor importante, ou do torcedor que é importante, é um dos melhores públicos aí da primeira fase da Copinha, quer repeti-lo também neste jogo de mata-mata. Roger. 2h43, eu repito, 35 graus a sensação térmica nesse momento em Santa Fé do Sul, uma das instâncias turísticas do estado de São Paulo. Valdemir Gomes, o da Palavra Fácil, vai estar comigo comentando mais um mata da Copinha. A temporada na Bandeirantes começou com tudo, de manhã foi o Guarani, agora a Ponte Preta. Alô, Tigrão, a sua expectativa para a Macaquinha, boa tarde.
Já já o Tigrão com a sua participação inicial aqui na Bandeirantes. 2h44, 2h44, a Ponte que venceu o Cuiabá por 1-0. Goleou o Santa Fé por 6-1. Empatou sem gols com o IAP do Maranhão. A equipe do Votuporanguense venceu o Floresta por 2-0. O Fast Clube por 3-2 e perdeu na terceira rodada da fase de classificação para o Botafogo pelo placar de 1-0. Já tem o Tigrão aí comigo pro seu destaque, pro seu boa tarde. Alô, Tiger! Tá comigo, eu tô contigo. Boa tarde, Tigrão! Boa tarde, Roger. Um abraço a você, um abraço aos amigos da Bandeirantes. Que tenhamos um grande trabalho, uma grande jornada, uma grande narração sua no comando. E é aquela história, né? Como é que é o Votuporanguense? Dá pra gente traçar agora um perfil? Não dá. Não dá. A gente vai, claro, no andamento do jogo, avaliando. Acho que a Ponte veio bem, acho que a Ponte cresceu na competição e tem tudo para passar para a próxima fase. Agora, tem que jogar bola, tem que estar focada, tem que ter espírito de grupo, tem que jogar um futebol association, conjunto, para ver o que acontece após os 90 minutos. Tomara, que bom, se a Ponte, depois de bastante tempo na Copinha, conseguir, né, chegar à terceira fase, o que já seria um resultado estatisticamente muito bom se levarmos em consideração as últimas edições deste festivalzão de verão do futebol brasileiro, o vestibular da bola. Roger Williams. Valeu, Tiger! 15 minutos pra bola rolar em Santa Fé do Sul. Vem aí o Em Dia com a Bola com Edu Pinheiro. Bandeirantes. Em Dia com a Bola na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Família Diani Restaurante. Da nossa família pra sua família. Muito bem, meu amigo Roger Williams, um abraço a você, um abraço aos amigos da Bandeirantes. Vamos lá, o nosso Em Dia com a Bola, Copa São Paulo, segunda fase. Tivemos hoje Água Santa 2, Linense 1, Guarani 3, Bandeirante Brodowski 0, Ferroviária 2, Vitória da Bahia também 2. Nos pênaltis, 7-6 para a Ferroviária. Desportivo Brasil 1, Bahia 2, segue o Bahia. Logo mais, 15 horas, tem Araraquara, São José de Porto Alegre Santos. 15 horas em Tietê, Juventude e 15 de Jaú, 16h30 em São Carlos, Cruzeiro e América do Rio, 17 horas em Bálsamo, Criciúma e Santa Cruz de Pernambuco, às 18 horas Capivariano e Coritiba joga em Capivari, 18h30 em Votuporanga, Botafogo do Rio e IAP do Maranhão, às 19 horas em Jaú, São Paulo e América de Natal, 19h30 em Bálsamo, Operário de Ponta Grossa e Mirassol, 21 horas em Franca, Botafogo de Ribeirão e Atlético Mineiro, 21 horas em Itapira, Portuguesa, a famosa Lusa contra o Real Brasília do Distrito Federal, fechando a rodada noitada, 21h30 em Lins, Fluminense do Rio e CRB. O Guarani vai pegar Botafogo de Ribeirão ou Atlético Mineiro e o vencedor daí, Ponte Votuporanguense, você já disse, eu repito, pega Botafogo do Rio ou IAP do Maranhão. Lembrando que amanhã tem Corinthians e Falcon de Sergipe às 17h30 em Santo André. O Palmeiras joga às 19h30 em Barueri amanhã contra o Referência da cidade de Embu das Artes. O Red Bull Bragantino amanhã, 21h45 em Mogi das Cruzes contra o Flamengo. O 15 de Piracicaba pega o Ceará amanhã, 11 da manhã, no Nicolau Alayon. E Ituano e Esfera em Salto amanhã, às 15 horas. E aqui na Bandeirantes, com trabalhos técnicos de Gil Kleber, Lucas Pessoa, Pedro Piscinato, Gabriel Ribeiro, Leandro Lopes e Gilberto Sufi, você ficou em Dia com a Bola. Aprecie os sabores autênticos das massas artesanais do Família Diani. Aqui cada prato é uma verdadeira experiência, criada com paixão e tradição. Desfrute de um ambiente aconchegante com a melhor vista de Campinas e um atendimento que faz você se sentir em casa. E para levar nossas massas artesanais para a sua mesa, visite nossa rotisseria. O Família Diani também está presente na cidade de Vinhedo, onde você encontra nossa rotisseria com a mesma qualidade. Família Diani, da nossa família para sua família.
Linguiça Seara. Excelentes opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Linguiça Seara. Deliciosas e práticas nas refeições ou no churrasco. Preparadas na grelha, assadas no forno, em óleo ou da forma que você preferir. Seara. Qualidade superior, sabor e inovação. Há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre as deliciosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Uma linha completa de argamassa e rejunte pra sua construção. Você tá cansado de dor de cabeça? Pisocol é a solução. Primeiro lugar em qualidade e segurança. É Pisocol, é Pisocol. O melhor pro seu bolso e sua obra. É Pisocol, é Pisocol. É Pisocol, é Pisocol. Ficou é 100% praticidade. É Pisocol. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Nação Ponte Pretana, seja TC10. São diversos planos que garantem acesso a todas as partidas da Ponte Preta no Majestoso. Faça a adesão totalmente digital, sem sair de casa, no cartão, Pix ou no boleto. Aproveite o clube de vantagens com descontos em farmácias, hotéis, lanchonetes, na loja oficial da Macaca e mais de 100 parceiros. Participe das experiências exclusivas, brindes especiais e muito mais. Acesse novotc10.com.br e conheça os planos. Pertença à força da Ponte Preta. Conta, 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 com o Sicredi você conta. Sabe aquele amigo parceiro que tá sempre com a gente? Tá falando de mim, né, Benuto? Podia ser, Guilherme, mas eu tô falando é do Sicredi. Conta mais. Ó, não é só conta corrente, cartões, investimentos. É ter um atendimento próximo de verdade na agência ou no celular. E tá sempre pronto pra ajudar, né? Pra tudo que precisar, pode contar. Abra sua conta. Sicredi. É ter com quem contar. Paraflu apresenta Doutor Carro Responde. Doutor Carro, eu sou motorista de aplicativo e eu queria saber de quanto em quanto tempo eu preciso trocar o aditivo do radiador. O mais importante é você procurar o seu mecânico uma vez por ano ou no máximo 40 mil quilômetros rodados para fazer uma avaliação do líquido de arrefecimento. E quando for trocar, vá de Paraflu, é claro. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. 14 horas e 52 minutos, os times preparados para entrar no gramado. A Ponte vai jogar de branco, hein? Já é uma boa notícia, com 35 graus de sensação ambiente, a Ponte vai jogar de branco, Votuporanguense vai jogar de preto. Já é uma grande vantagem para o físico do atleta, especialmente no primeiro tempo. Mas sem mais delongas, vem aí na Bandeirantes a ficha técnica do jogo para você. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Estandarte desfraldado, preto e branco é sua cor. Ponte Preta vai pro campo pra mostrar o seu valor. Para mostrar o seu valor e buscar a classificação à terceira fase da Copa São Paulo. Ponte Preta invicta na competição, vem a campo escalada pelo Abobrão. Com o Ângelo é o goleiro 1, tá aí na tela do YouTube. 2, Léo Lovato. 3 para Diego Leão, 4 Pablo, meia dúzia Gabriel Braga, 5 para Diego Domene, 7 Gustavo Teles com a camisa 10 Nicolas, 8 Pedrinho, 9 Cauã Moreira, 11 Miguel, repeteco da Macaca, de Ângelo, Léo Lovato, Diego Leão, Pablo, Gabriel Braga,
Diego Domene, Gustavo Teles, Nicolas, Pedrinho, Cauã Moreira e Miguel. No banco, caso queira fazer as 6 alterações, é que tem direito. Edson Boaro tem João Vitor 30, João Paulo 15, Matheus 17, Anderson 20, Gustavo Flores 21, Gustavo Almeida 22, Isaac 23, Igor com a 24 e Lucas Emanuel é o 27. O Votuporanguense do técnico Rila vem a campo com Baceto com a 1, João Pedro 23, Enzo 3, Matheus 4, Léo Moura 5, Fábio Júnior meia dúzia, Vitor Hugo 2, William Boca 8, Fábio 9, Iago 10 e Rafa 11. Rila manda a campo o time de Votuporanga com Baceto, João Pedro, Enzo, Matheus, Léo Moura, Fábio Júnior, Vitor Hugo, William Boca, Fábio Júnior, Iago e Rafa. No banco, 12 para Gabriel, 7 Rafik, 13 Luiz Felipe, 15 Luiz, 16 Lucas Silva e Silva, 18 Cauã Nicolas, 19 Carlos Eduardo, 21 Milani e 24 para Isaac. Arbitragem do jogo. O árbitro é Paulo César Francisco. Ele vai ser auxiliado na bandeira 1 pelo Edilson David Neves. Bandeira 2 é o Lucas Kenzi Watanabe. Quarto árbitro da partida é o Cleiton de Oliveira Dutra. Valdemir Gomes. Meus amigos da Bandeirantes, depois da Ponte ter poupado através do seu treinador Edson Boaro alguns jogadores importantes, outros suspensos, etc, etc, na terceira partida da fase de grupos, hoje vem com força total. Vem com aquilo que tem de melhor a Ponte. Eu espero que a Macaca consiga fazer um grande jogo. Eu acho que o expoente técnico desse time é o Pedrinho, número 8. Eu acho que é um cara que faz a transição com uma qualidade impressionante, que bate em gol, que faz o time jogar em torno dele. E no sistema defensivo, o Diego Leão, com um tempo de bola maravilhoso, com um senso de colocação acima da média, e me parece está pintando aí um grande zagueiro para até manter a tradição da Ponte de sempre revelar jogadores excepcionais na zaga. Desde Oscar, Polozzi, Juninho, Nenê, Eugênio, Dagoberto. Se eu for falar todo mundo, André Cruz, né? Excepcional, carreira gigantesca, inclusive na Europa, em grandes times, no Milan, né? Então, se eu for falar aqui, eu vou acabar esquecendo de Tefo, né? Eu vou acabar me esquecendo de jogadores extraordinários que a Ponte revelou na posição. E eu gosto muito desse menino aí, Diego Leão. Vamos ver. A Ponte cresceu, né? Ela estreou meio tímida, tal, contra o Cuiabá. Primeiro tempo ruim, depois cresceu, ganhou o jogo taticamente, sendo traiçoeira no contra-ataque. Depois no segundo jogo já se soltou. Claro que contra o Santa Fé é um time muito fraco. A Ponte atropelou, meteu 6, né? E depois precisava do empate, empatou, mas já com o time sendo poupado. Hoje é o pega para capar. Vamos ver como é que é o Votuporanguense. Mas eu, meu caro Roger Williams, estou acreditando assim com muita convicção em vitória alvinegra, em vitória da Macaca. Daqui a pouquinho em Santa Fé do Sul, como diz o mão de alface, né, o Roger? Dentro da geladeira tá 70 graus. Vai lá. Valeu, Tigrão! Tudo certo pra bola rolar já já. Vamos ter mais um mata acontecendo pela Copa São Paulo de Futebol Júnior. Agora, nesse momento, os capitães estão no TOS. O capitão da Ponte é Diego Domene, camisa número 5. O capitão do Clube Atlético Votuporanguense é Enzo, camisa 3. Um zagueirão gigante, talvez o mais alto do gramado. Eles estão ali com o trio de arbitragem, um quarteto de arbitragem comandado pelo Paulo César Francisco. Esse árbitro de 41 anos, professor, faz o terceiro jogo como árbitro da Copinha.
o quinto no total. Na temporada passada apitou jogos da Séries A2, A3, A4 e foi inclusive quarto árbitro em jogos de Série A1. É aquela coisa, a competição vai se afunilando e a federação vai destacando os melhores árbitros que tem para as fases mais agudas da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Que você sabe, começou aí com muitos times, né? Mas muitos times mesmo, 128. A decisão vai ser disputada dia 25 de janeiro, aniversário da capital paulista, no Pacaembu, que volta a ser o palco da final depois de 5 anos. E é uma competição que nessa fase está com 64 times. Alguns já vão ficando para o caminho. A próxima fase, 32, depois 16, depois 8, depois 4, quando será a semifinal. E depois a grande final, os 2 times que farão dia 25 de janeiro, a grande final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Você comigo no YouTube, deixa seu like, deixa sua mensagem. Vai dar a partida o time do Votuporanguense, que está inteiro de preto. Com a numeração branca no costado, a ponte está à esquerda inteira de branco. Vai atacar a direita do seu rádio no seu dispositivo no primeiro tempo. A equipe da Ponte como se atacasse para o gol da linha férrea no estádio Moisés Lucarelli nesse primeiro tempo. 35 graus a temperatura lá na cidade de Santa Fé do Sul, extremo noroeste de São Paulo. Quanto? Divisa com Minas e Mato Grosso. 35 graus, a sombra, viu, Tigrão? Meu Deus do céu. A gente reclamou aqui de 13 horas com 32. Já tô com saudade, hein? Não muda muita coisa, vai começar o jogo, boa sorte Ponte Preta, apita árbitro. A emoção está de volta na Bandeirantes. Alô torcedor, vamos nessa, Copinha, segunda fase, bola rolando em Santa Fé do Sul. No rádio, na internet, só da Bandeirantes. Se manda pelo meio de campo, vem o William Boca dominando pela equipe do Votuporanguense. Usa a perna direita, faz a inversão de bola, muito mal. Tentou João Pedro pelo setor direito, colocou a bola direto pra fora, naquela parte que tem um barranco e não tem arquibancada. E a bola foi colocada pra fora e arremesso lateral. Aliás, depois eu quero passar essa curiosidade que o Vladimir repita. Tem uma arquibancada que tem uma árvore no meio. É a grande sensação dessa Copinha, a árvore que nunca ninguém tirou. Fica no meio de uma arquibancada no estádio municipal Evandro de Paula. Bola aqui recuada para o goleiro da Ponte Preta, Ângelo, que está jogando de vermelho. Domina com os pés. Muito calor, não adianta acelerar no começo do jogo. Vai de forma cadenciada a Ponte. Já deu para perceber que o Abobrão pediu isso no começo do jogo. Levanta a bola para o câmera ataque. Enzo, o capitão dos caras, vem, corta de cabeça, mas ela sobra pelo meio de campo. Vem por aqui o Pedrinho, agita pelo setor esquerdo o Cauã. Cauã levantou pela ponta esquerda, tentando voltar a bola pelo lado esquerdo para Gabriel Braga. Chega rasgando o lateral. João Pedro coloca para fora. É mais um lateral para a equipe da Ponte bater lá pela ponta esquerda. Vai Gabriel Braga para cobrança. Começo de jogo, minuto de bola rolando. Tem jogador já amarrando suas chuteiras. Tá agachadinho ali. Tá o João Pedro amarrando a chuteira que desamarrou. A bola vai ser colocada em jogo mais uma vez. Ali o juizão que tá com pouca telha. Ele tá dando um risado porque o cara não tá conseguindo fazer o laço, Vladimir. Você consegue dar o laço, Vladimir? Não, não consigo. Nunca e o nó? Você dá o nó? Tentei também. Não, também. Não. Ué, como é que você amarra os seus... Você tá falando de amarrar calçados. Sim, aí sim, eu consigo, naturalmente, né? Leva tudo por trás. 2 minutos de bola rolando. É 0-0. É um domingo de festa para o futebol. É um domingo em que o Guarani já passou. 3-0 em cima do Bandeirante. O Boles transmitiu aqui na Bandeirantes. E a Ponte está com tudo para passar também. Os times de Campinas bem na copinha para esquentar os tamborins para o Campeonato Paulista que começa na semana que vem. Vem o Fábio Júnior. Domina mal. Chega cortando por baixo. Miguel coloca a bola pra fora, arremesso lateral pros caras bater. Tá ali o Edson Boaro, tá comandando o time como se fosse um maestro. Tá pedindo melhor posicionamento. Diego Leão rasga a bola, levanta para o câmbio, ataque, escora de cabeça, Enzo. Lateralmente ajeitando para Léo Moura. É o time do Votuporanguense com muita dificuldade para sair pro jogo. A Ponte aperta na marcação e vai dificultando as coisas para o time do Noroeste Paulista, como agora. Perdeu. Cauã Moreira ajeitou bola atrás para Gabriel Braga. Ele vem costurando a bola do jogo, abre de perna direita. Que lançamento para Léo Lovato. Chegou ponta direita, lá vem Ponte. Vamos Ponte, desce Ponte, vamos Ponte. Ele ajeita essa bola, setor direito, devolvendo a bola para o Pedrinho, voltou na ponta para Léo Lovato, forte demais o passe, mas a jogada foi legal demais, hein, Catarino? E é uma jogada que tem sido característica da Ponte na Copinha, né? Essa dobra ali do Pedrinho com o Léo Lovato, a devolução do Pedrinho nesse lance foi muito forte. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes, os melhores produtos, qualidade e segurança para sua obra. Com Pisocol, colou, ficou. Placar de 0-0, 3 minutos do primeiro tempo, decisão é mata. É a segunda fase da Copinha. Lá vem os caras, bolão pela ponta esquerda, lá vem o time do Votuporanguense. Vai penetrar, vai bater pro gol, chutou livre e William Boca pegou o goleiro.
Defende o Ângelo. Na boa infiltração do time da Votuporanguense. Que linda finta aqui, pra lá, pra cá, que fez, que limpada bonita, e o chute é a defesa do Ângelo, hein, Vladimir? É, sararicou ali, né, o Boca à frente da zaga da Ponte Preta. Eu tenho dúvida se foi o William Boca ou se foi o Fábio, a numeração é o Boca. O William Boca foi quem bateu e foi buscar no cantinho lá o goleiro Ângelo para fazer a defesa. Primeiro lance mais forte ali do Votuporanguense. Começa com tudo, o jogo é quente, na quente Santa Fé do Sul. E vem a Ponte, agora vai construindo, vai descendo com o Miguel. Ponta direita, ele passa na marcação do Boca, vai pra cima, Boca dá outro combate, vai pro chão, Miguel, árbitro marca a falta. Primeira falta do jogo é pra Ponte Preta. É falta pra Nega Véia bater na ponta direita, Catarino. Falta cometida pelo William Boca ali pra cima do Miguel, que é partido pra cima, né? Não teve alternativa o jogador da Votuporanguense a não ser derrubá-lo. Oportunidade da Ponte mandar a bola para a área. Linguiça Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Encontre as saborosas linguiças Seara no Iga Atacado, com lojas em Campinas, Santa Bárbara e Sorocaba. Falta para Ponte Preta bater, Gabriel Braga está posicionado para fazer a cobrança. Eu tenho impressão também que chega o Pedrinho por ali, hein? Tá mais pro Gabriel Braga. Pedrinho olha pra bola também, 2 na barreira armada pelo goleiro Baceto. Gol da direita, quase 5 minutos do primeiro tempo. Autoriza o árbitro Paulo César Francisco, é o Gabriel Braga, partiu, levantou nas mãos do Baceto, Catarino. Um cruzamento, né? Foi a opção ali do Braga, mas a bola foi fechadinha. Ficou fácil pra defesa do goleiro. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 5 minutos, quem marcou comigo foi o Pedro Piscinato do timaço do Gil Kleber. 5 primeiro tempo. Estádio Municipal Evandro de Paula em Santa Fé do Sul. 0 para Ponte, 0 para o Votuporanguense do Pinheiro. Olha, é o seguinte, o Roger Willis, recebendo aqui um aviso do amigo Marcelo Rini. Ontem começou o Campeonato Paranaense e tivemos clássico Atlético e Paraná. Paraná estava na segunda divisão, Paraná subiu o ano passado para a primeira divisão, voltou, né? E o Atlético venceu de virada do Paraná por 2-1. E o Filipinho, ex-Ponte, foi titularíssimo, público 26 mil na Arena da Baixada. Essa é a Bandeirantes, timaço do Carlos Batista, fechada com você, fechada com a verdade. Hoje você já acompanhou a narração do Bolis, a vitória do Guarani 3-0 para cima do Bandeirante de Brodowski. Agora é a Ponte que está jogando. Ataque da Ponte agora com chute forte para tentativa de um lançamento, foi direto para fora. Tiro de meta. A Ponte repetindo, joga inteira de branco com a faixa preta no peito. Isso ameniza, né, Tigrão? Um pouco do calor. Eu acho que é um handicap a mais aí para a Ponte Preta nesse jogo de 35 graus de temperatura. A Ponte jogar de branco e Votuporanguense de preto. Acho que cientificamente tem alguma lógica, né, pra Ponte. Melhora pra Ponte jogar ela inteira de branco. Vai Baceto pra colocar a bola em jogo. Sicredi, do seguro ao consórcio do cartão, a carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta, te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Movimentando essa galera comigo aqui no chat no YouTube da Bandeirantes Campinas. O Kleber Raota, Gabriel Soares, o Edi volta, Edi, ou Edi, né? Um dos dois. O Paulo de Tarso, Silva Santos comigo também. O Luiz Felipe, indo para abraçar a galera lá em Minas Gerais. A família Maravilha, Vladimir. Você falou lá da Mara Maravilha, do Túlio Maravilha. É, tá lá. Pessoal em Novo Cruzeiro, Minas Gerais, todo mundo ligado com a gente. É sul de Minas, você não, Roger? Não, já lá pra cima, né? Norte de Minas. Norte de Minas, lá pra cima. Isso. Grande abraço aí, grande família Maravilha. Eu fico maravilhado quando eu vejo vocês aqui no YouTube. Se Vladimir, mais liso do que o sapato do Porco Engraxa. 7h24 de bola rolando. Vem pro jogo, Diego Leão sai jogando pela equipe da Ponte Preta, descarrega pra Pedrinho, ele vai armar a Ponte Preta para o campo de ataque, rola pelo meio buscando o Nicolas, ele vem contra a marcação de 2 contrários, um chute atrás do Gustavo Teles, conseguiu levantar pela ponta esquerda, tentou bater Miguel pro gol, volta a bola, escapuliu, sobrou com o Nicolas pelo lado esquerdo do campo, ajeitou pra Teles, Teles deixou a bola pra Gabriel Braga, a Ponte no campo de ataque, 0-0, 7h46, é jogo de mata, se empatar vamos a pênaltis, não tem prorrogação, vem de novo o Braga, ele vai tocar essa bola soltando pra Teles, a Ponte vai estudando como entrar na zaga do Votuporanguense. Bola levantada para Léo Lovato, cortou a zaga, voltou, rebote, atenção Miguel, ajeitou, pisou na área, mas pela ponta direita tem a opção do Léo Lovato, ele vai sozinho, Miguel levou, bateu na mão do jogador do Votuporanguense, eu vi, Vladimir, e você? Também fiquei com essa impressão. Imediatamente o jogador da Ponte levantou o braço, mas o árbitro mandou seguir e não tem VAR, né? E não dá pra dizer que foi sem querer, não. Ele não tava com o braço colado ao corpo. Você viu esse lance aí? Eu tô maluco, hein, Tigrão?
Eu não tô maluco. Se você tá em casa, por acaso, com a imagem também da televisão, você vai ver. Pô, bateu muito na mão, Vladimir. É isso. Era o camisa meia dúzia, o Fábio Júnior, quem tava no lance. Tanto, ó, o pessoal da Ponte reclamando bastante. Tá revoltado. Eu achei. Foi pênalti, né? Pênalti claro, hein, Tigrão? Ele vai dar cartão agora pro Boaro ou pro auxiliar dele. Quem errou um erro clássico foi a arbitragem, pô. Me ajuda aí, hein? A bola bateu na mão, sim. Bateu na mão. Agora, aí entra aquele negócio de interpretação. Tava aberto, tava fechado. Tava piscando, tava com o olho fechado. É complicado. É interpretação, a gente critica muito o VAR, porque às vezes os caras do VAR pisam muito na bola, mas nesse tipo de lance, né, o VAR seria decisivo. Eu, assim, no meu jeito de ver, sem patriotada nenhuma, isenção total, eu achei que desviou a trajetória da bola, portanto, pênalti. Domina pelo meio o time da Ponte, Gustavo Teles recebe a lateral do Léo Lovato. Ele toca a bola atrás, recomeça o jogo lá atrás com o Domênio, o capitão da Ponte Preta, abre com o Pablo, o lateral. Não é lateral, ele é zagueiro com o time de lateral esquerdo. Vai vendo. Ele tocou a bola para Diego Leão. Já meteu essa bola no comando lá pela ponta esquerda. Atenção, brigou com ela o camisa 9, Cauã Moreira. Chega disputando também o Gabriel Braga. Último toque da zaga do Votuporanguense. Escanteio. Olha o primeiro esquinado aí da equipe da Ponte Preta, Vladimir. É, quem vai partir para a cobrança lá é exatamente o Pedrinho. Setor esquerdo, campo de ataque, Ponte Pretano. Os zagueiros vão para a área. Lá também está o Cauã Moreira. Pisocol, argamassas e rejuntes. Os melhores produtos. Qualidade e segurança para sua obra com Pisocol Colôfico. Esse é o toque de 10 minutos comigo no YouTube hoje, Lucas Pessoa, colocando você dentro do Estádio Municipal de Santa Fé do Sul, com a supervisão do Gil Kleber, também com a gente aqui no Complexo da Band. Levantada a bola no miolo, sai o goleiro. Baceto com tranquilidade, pega e já faz a ligação. E aos caras, hein? Navelou, pegou a zaga desprevenida da Ponte, obrigado a fazer uma falta técnica. Derruba o jogador propositalmente, o atleta da Ponte, leva cartão, Miguel, Vladimir. É, não tinha outra alternativa, né? Não sei cometer a falta exatamente para cortar aí o contra-ataque. O Nicolas é quem tá amarelado. Camisa 10 da Ponte Preta, primeiro cartão do jogo. Roger. Nicolas e não Miguel. Nicolas, Isso, cartão Nicolas, amarelo 10. para o camisa número 10. Tempo passa, bola rola, Bandeirantes marca. Quase 11, primeiro tempo. Santa Fé do Sul, 0 Ponte, 0 Votuporanguense do Pinheiro. Olha, é o seguinte, equipes classificadas hoje, Água Santa 2, Linense 1, Guarani 3, Bandeirantes 0, Ferroviária 2, Vitória da Bahia também 2, nos pênaltis 7-6 para a Ferroviária, Desportivo Brasil 1, Bahia de Virada 2. Olha, a Ponte em 24... Ela chegou nessa mesma fase, passou pelo Catanduva pelo placar de 2-1, se classificou para a terceira fase quando enfrentou o Atlético Paranaense e foi eliminada perdendo por 2-1. Então a Ponte, ano passado, já passou dessa fase também. Vamos esperar que passe ao final dessa jornada, antes do apito final. A gente possa estar comemorando aí também um bom momento da Ponte nas bases. 11h40, Tigrão, como começa o jogo? 0-0 em Santa Fé. Bastante equilibrado, me chama a atenção a compleição física do time do Votuporanguense. Não sei se tem um som de gato aí ou não. Tem? Tem um miadão aí? Bota aí. É. Eu não sei, né? Não tô afirmando nada não, mas como são grandes. Olha o tamanho do centroavante. Você gosta, Roger? Olha o tamanho do centroavante do Votuporanguense. Me parece fisicamente mais forte o time do adversário da Ponte, que também é alvinegro. Ô, Tigrão, e o Enzo, camisa 3, pô, capitão dos caras? Olha o tamanho dessa jamanta aí. Ele é maior que o Ronaldão em forma, entendeu? Então a Ponte vai ter dificuldade nesse aspecto. Olha lá ele lá, o número 3. Não posso falar isso, não vou ser injusto, nem tampouco irresponsável, nem leviano com a simpaticíssima cidade de Votuporanga e os seus meninos. Mas o time é grande pra caramba. Vamos ver, né? A Ponte tem que botar a bola no chão, envolver. Até agora muito igual o jogo, apenas 13 minutos. É muito cedo ainda, mas muito, muito mais forte fisicamente do ponto de vista da compleição física e não da resistência. Resistência é outra coisa. É ver quem que aguenta correr mais. De repente um grandão desse daí cansa menos. Mas é muito forte fisicamente o time
da Votuporanguense. Até agora igual o jogo, muito equilibrado. A Ponte luta, guerreia, briga, mas jogo duríssimo. Duríssimo, isso eu posso afirmar aqui. Se a Ponte passar, vai ser no pau da goiaba. Não é jogo para passar por cima, não. E o Votuporanguense está perto de casa. São 106 quilômetros que separam Votuporanga de Santa Fé do Sul, ou 1h16 de estrada. E o clima, inclusive, é muito parecido das duas cidades, que está mais habituado ao Votuporanguense, esse clima que o jogo está oferecendo agora, do que a própria Ponte, em que pese a Ponte ter feito toda a primeira fase aí nessa cidade e a 1h da tarde. Quer dizer, já está calejadinha a nega véia campineira. 14 de bola rolando. Abre para o campo de ataque o capitão Enzo. Já tocando pela direita para João Pedro. É o Votuporanguense do técnico Rila. Descarrega pelo meio a bola com Léo Moura. Léo lateralmente para William Boca. William Boca com o seu cabelo com luzes. Todo platinado. Ele abriu, mas abriu errado. O Pedrinho recuperou, retomou a posse da bola, tocou para Gabriel Braga, devolve pelo meio para Teles. Teles já meteu pela ponta direita. Vamos, Miguel. Vamos, Ponte, desce Ponte. Vamos, Ponte, desce Ponte. Setor direito, acelera que eu vou contigo, Macaca. Que lindo break. Miguel, nossa, que fita. Foi pra área, colocou, merece o gol. Tocou de cabeça no segundo pau pra fora. Ela não chega a sair, pegou o efeito. Depois o árbitro parou o jogo, marcou o quê? Vladimir Catarino. Mas que jogada fez esse moleque na ponta direita, Catarino. Lindo lance, hein? Chamou ali pra dança ali o camisa 4, Matheus, o Miguel. Depois do cruzamento, o árbitro deu uma falta de ataque, ou impedimento, na verdade, tem a impressão que foi marcado. Enfim, a posse de bola do time de Votuporanga. Vai viajar, faça a revisão preventiva do seu veículo na Rocha Autopeças. Garantia de tranquilidade e segurança a todos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Se tivesse cobrança de ingresso, eu ia usar aquele velho chavão. Tem que sair, pagar o ingresso, entrar de novo só pela jogada que fez o Miguel. Mas como é de graça a Copa São Paulo de Futebol Júnior, agora tem que cadastrar o rosto, né? A biometria, mas não paga nada, então pode ficar aí dentro, não precisa sair não. 15 minutos, tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 15 minutos e 30, primeiro tempo. Santa Fé do Sul 0 Ponte, 0 Votuporanguense, Edu. 19 horas em Jaú, São Paulo e América de Natal. Deixa eu ver quem mais de famoso joga. O Santos. O Santos está jogando lá em Araraquara. Primeiro tempo, São José e Santos 0-0. Bandeirantes. Ricardo, tá com a gente aqui o Ricardo Pinto. 33 pessoas já mandaram aqui mensagem. Mande você também, deixe o seu like. 16 minutos de bola rolando, esse é o primeiro tempo. Mandei até o Vladimir aumentar um pouco o ar-condicionado aqui, porque eu tô me sentindo no calor de Santa Fé do Sul. E vem aí os caras, vem com o William Boca. Ele domina, já está no campo de ataque, a Votuporanguense. Tem, me parece nesse momento, mais posse de bola. Não teve as maiores chances não, mas tem mais posse de bola. Agora o Boca dá um lançamento quase do meio de campo para ataque, sem ninguém por lá. Ela saiu em tiro de meta aqui, Ângelo, goleiro da Ponte, vai repor em tiro de meta. Uniforme vermelho para ele, defende o gol da esquerda como se fosse no Moisés Lucarelli. O gol do Portão Monumental, o gol do placar eletrônico do Majestoso. Vai para a cobrança do arremesso, do tiro de meta. Linguiça Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Você tem linguiças gourmet, calabresa, linguiça toscana, linguiça paio para fazer aquela feijoada, cuiabana e muito mais. Encontre as saborosas linguiças da Seara no Iga Atacado, com lojas aqui em Campinas, em Sorocaba e em Santa Bárbara do Oeste. Faz uma jogada bonita o Gustavo Teles, dá 2 balãozinhos. Só que depois ele tenta lançar a bola pela ponta esquerda. Os balõezinhos foram infrutíferos, porque a retomada da posse foi do time do Votuporanguense, que desce agora com Vitor Hugo. Atenção, foi lançado, chegou a linha de fundo, travando com ele o zagueiro Diego Domeni. Chega raspando a bola por baixo, na base do carrinho, é escanteio. O primeiro para a equipe de Votuporanga, em Vladimir. Jogou bem o Diego Domeni na cobertura, né? Deu tiro de meta. É isso, não foi tocar na bola por último, não. Tocou no jogador do Cave e por isso a posse de bola é da Ponte. Com 7 gols marcados e apenas 1 sofrido, a Ponte chega totalizando 6 de saldo e 77% de aproveitamento. E parece, Tigrão, ser o setor defensivo da Ponte, apesar desse monte de gols que fez, muito em razão daquela goleada de 6-1, mas me parece ser o setor defensivo da Ponte o mais equilibrado desse time comandado pelo Abobrão, né, Tigrão? Especialmente pelo zagueiro Diego Leão e também o Pablo. Sim, até porque o Edson, ele já falou desde o primeiro momento, desde a estreia contra o Cuiabá, né, Roger? Ele falou, ó, veja a essência da preleção. Gente,
importante marcar gol, mas é muito importante a gente não sofrer gol. E sabe quantos gols a Ponte sofreu na competição até agora em 3 jogos? Já com 19 minutos e 18,5 no quarto jogo, 1 gol. E sofreu 1 gol quando estava ganhando de 4-0. Então é aquele esqueminha, né? Ó, se der para fazer, beleza. Se não der, não vamos tomar, que depois escapamos uma lá e botamos para dentro. Esse é o estilo da Ponte. O Cuiabá acho até que jogou mais do que a Ponte na estreia, foi o jogo mais difícil. E aí a Ponte achou um gol a 7 minutos do primeiro tempo, com o Cauã Moreira, segurou o samba, segurou a marimba e ganhou do time mais forte do grupo. Depois foi tudo muito mais tranquilo. Então, Francana, né? Aliás, o Santa Fé, perdão, e depois o time lá do Maranhão, onde a Ponte deitou e rolou. Mais contra o Santa Fé quando meteu 6 no último jogo, já poupou, tal, digo da fase de grupos. Então esse é o estilo do time da Ponte. Ele não se expõe, tem uma zaga muito sólida, volantes que marcam muito, e aí dá essa impressão que você flagrou muito bem, que é exatamente uma impressão de que o Votuporanguense tem mais posse, que está com o controle do jogo, mas a Ponte tá dando uma de morta aí, você já entendeu o resto, né? Pra fazer aquelas coisas com o coveiro. 19h51, aqui a gente completa, só não pode falar tudo. Mas levantou a bola, é que o Vladimir não tava entendendo, só ele manda pro ar mesmo, sem censura. Deixa eu chamar a atenção aqui, Vladimir, esse Rila, técnico do Votuporanguense, cara, mas ele lembra muito o Lula Pereira, finado Lula Pereira, quando mais jovem, obviamente, né? Quando não tinha aquele barrigão todo lá, mas não parece, rapaz? Aquele cabelinho, capacetinho e tal. E lembra bastante o estilo também na beira do campo ali, né? Bastante gesticulando bastante, se movimentando bastante. Lula Pereira que nos deixou em 2021. Eu tava na Vila Belmiro, num jogo Lula Pereira dirigindo o Guarani. Eu tava lá, em loco. Eu e Queixinho. O anão. E aí o que aconteceu, o Roger e Vladimir? Domingou, hein? Foi 8 do Santos. Aí o Beto entrou lá e falou: Lula, beleza, tá tudo certo e tal, mas já pega o voo em São Paulo, não precisa nem voltar para Campinas. Já vai pro Ceará. Já vai embora. Aí, na época, né, a gente tinha aquela prerrogativa de entrevistar com fone de ouvido, rádio raiz, né? Aí eu falei: e aí, Lula, o que você achou de tudo isso daí? Você já está demitido, nós já demos a notícia. Ele falou: o presidente do Guarani era o Beto Zini. Durante toda essa minha trajetória na bola, é o melhor cartola que eu trabalhei. Eu amo esse homem. Eu amo esse homem. Quer dizer, ele tinha acabado de tomar de 8 e tinha sido demitido. E disse que amava o presidente. Essa eu guardei e até na minha vida, em outro plano, eu vou me lembrar dela. Falei, pô, o cara, né, surpreendente. Minimamente ele foi surpreendente. O Lula Pereira, que era... A gente o entrevistou várias vezes, né? Era um cara diferente, viu? Ele tinha um jeitão, tanto como profissional como ser humano, diferente, mas diferente para melhor. Muito estudioso, muito inteligente e para nós que somos aqui da região, em Americana é um ídolo, talvez um dos maiores técnicos que o Rio Branco já teve. Falta para Ponte, ponta esquerda, 4 jogadores armados na barreira com Baceto. Atenção, falta, parte o Pedrinho, bateu, passa a direita do gol, que bola venenosa. Olha a macaquinha quase fazendo o primeiro aí, Catarino. Pedrinho é muito perigoso nesse arremate de longa distância, né? Tirou bem da barreira, tirou do gol também. Ela passou rente à trave direita, linha de fundo, tiro de meta. Tempo passa, bola rola, Bandeirantes marca. Metade do primeiro tempo, 22,5, etapa primeira. Estádio Municipal Evandro de Paula, Santa Fé do Sul, 0 Ponte, 0 Votuporanguense, Edu. Bom, o Guarani hoje venceu 3-0 o Bandeirante lá em Brodowski, então vai pegar o Botafogo de Ribeirão Preto ou o Atlético Mineiro, que joga 21 horas em Franca. O vencedor de Ponte Votuporanguense pega Botafogo do Rio ou IAP do Maranhão, que joga 18h30 em Votuporanga. Bandeirantes.
Bandeirantes. Essa é a Bandeirantes, comando de Carlos Batista. Vem aí o Paulistão pra você. Vem aí a Copa do Brasil com a equipe da Ponte Preta. Vem aí a Série C com os times de Campinas buscando acesso para voltar à Série B. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Alô, Bianor, um abraço pra você. Bianor falou, Coveiro morreu. Bianor pegou aqui a parada da bolinha levantada pelo Tigrão. Essa galera não deixa passar nada, viu, Tiger? O Coveiro... O cara deu uma de morto pra roubar a correntinha do Coveiro. Ficou melhor assim. Então, repetindo aí o que disse o Edu, Botafogo do Rio ou IAP do Maranhão. Jogam à noite em Votuporanga. Quem passar de lá pega quem passar daqui entre Ponte e Votuporanguense. Tem jogador do Votuporanguense caído, Vladimir. É filho do Fábio, né? O Fábio Júnior quem ficou caído ali, mas já tá tudo ok com ele. Vai recomeçar o jogo. O lateral esquerdo da equipe do Votuporanguense. A falta é para a equipe da Ponte. Já bate por ali o Teles. Teles levanta a bola para o Pedrinho. Ele passa tudo aos seus pés. Ele vira o jogo aqui para o camisa 3, Diego Leão. Domina na zaga central da equipe da Ponte Preta. Ele descarrega pelo meio para Domene. Como é que é o nome dele? Fábio Júnior? Fábio Júnior. A mãe queria que fosse cantor ou ator. Mas não deu, né? Aí não tem jeito. Mãe, vou jogar a bola. A mãe falou, só isso? Eu imaginando você na Globo, na Bandeirante, no SBT, cantando, me encantando. Você vai jogar bola? Pô, mãe, é a minha vocação. Dá para trocar meu nome para Gerson de Oliveira Nunes? Não. Você vai ficar como jogador Fábio Júnior. Ele tá na Bandeirantes, tá aqui na Bandeirantes Campinas. Miguel rolou pelo meio, lá vem Ponte Preta, se atrapalha com a bola o jogador da Ponte. E depois na sequência uma falta de ataque. Por falar em Gerson, ontem foi aniversário do Canhota, hein? 84 anos, Tiger. Tá comentando, tá lúcido lá na Rádio Tupi do Rio. 84 anos o Canhotinha de ouro, hein? Fenômeno. Eu não quero fazer apologia aqui ao uso do tabaco, até porque eu não posso fazer isso, que eu nunca fumei na vida. Graças a Deus. Nem talinho de machucho eu nunca fumei, né? Mas o Gerson é um fumante inveterado, né? Já teve problema na voz e tal. Mas eu tava vendo outro dia um comentário do Gerson recente, que eu peguei pela internet na Tupi do Rio. Pô, lucidez plena. Olha lá, vai lá. Olha aí, Votuporanguense, domina a bola, Fábio, chegou batendo pro gol, a zaga tirou, voltou, rebote, Thiago vai pintar o primeiro, bateu à esquerda no gol, pra sorte da Ponte. Agora a bobeira, hein? Tudo começou pela direita. Ixi, deixaram o 9 e o 10 livre, Vladimir, na primeira e na segunda bola, sorte que ele pegou mascado na segunda vez, hein? Primeiro o Fábio chutou em cima da defesa e depois o Iago, né, foi quem arrematou, bateu pra fora e agora teremos a parada hidráulica. Parada pra reidratação. Agora dá pra gente terminar a conversa do genial Gerson de Oliveira Nunes, né? Eu não posso fazer apologia, até porque o cigarro tem 120, 130 substâncias cancerígenas, né? Mas o Gerson, irreverente do jeito que ele é, os caras vão chegar e falar, Gerson, qual a sua receita para chegar até 84 anos bem assim, igual você está, lúcido, sem Alzheimer, sem demência, raciocínio rápido? Ele vai falar, meus amigos, eu gosto de levar vantagem. Fume um Vila. Muito bom, muito bom. Como é que é a vinhetinha dele? Vamos, Tigrão, precisa tirar 10. É domingão aqui, é mais light mesmo. Você lembra como que é na Tupi? Gerson, canhotinha de ouro. É legal pra caramba. Ele marcou muita época, né? E para quem não sabe, na Copa de 70, ele que brilhou no Botafogo, no Fluminense, no Flamengo, mas na Copa de 70, ele com aquela camisa 8 histórica, né? Fazendo aqueles lançamentos de 60 metros, ele empurrou o Riva para a ponta esquerda. Tal a genialidade, porque o cara que fazia taticamente no Corinthians o que o Gerson fez na seleção de 70 era o Rivelino. Mas vamos botar o Orelha num lugar. O Gerson chamava o Rivelino de Orelha e o Rivelino chamava o Gerson de Papagaio. E aí o Gerson fez uma Copa extraordinária. Aquele gol contra a Itália, né? Aquele lá da intermediária, dá um cacete de canhota, a bola entra na bochecha da rede.
lado esquerdo, né? Do goleiro italiano, uma cena que não sai nunca mais da nossa retina. Eu tinha 13 anos de idade, a primeira Copa do Mundo transmitida pela televisão, né? Ao vivo. E foi espetacular. A de 66 eu ouvi, 62 não me lembro. Tenho toda a história, mas não me lembro. Mas a de 66 eu ouvi no rádio, com muita emoção ao lado do meu querido e saudoso pai. Mas na Copa de 70 o Gerson sobrou. Um fenômeno. Um cara espetacular. E o que eu comecei a falar aqui, agora ainda a bola está parada, para o ouvinte não achar que eu estou enchendo linguiça, foi a parada de reidratação num jogo equilibradíssimo. Até agora 0-0 em Santa Fé do Sul, Ponte e a equipe do Votuporanguense. O Gerson na Copa de 70 já era atleta do São Paulo Futebol Clube, era o camisa 10 do tricolor do Morumbi. Reposta, bola em jogo pelo Ângelo, goleiro da Ponte. Bola volta a rolar com 29 do primeiro tempo, tá 0-0 o jogo. Resenha, domingão, é isso aí, esse bate-papo você em casa, depois da macarronada. Você torcendo pela Ponte Preta, o Guarani já passou, ainda despachou 3-0 o Bandeirante. Agora é a vez da Nega Véia, que tem falta pelo setor de ponta esquerda, em nome de Aroma das Ervas. Linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade e o máximo de sabor para suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Paulo de Tarso falou 10, a Ponte está muito displicente. O Guanabara, vamos Nega Véia. O Bianô está dizendo o seguinte... faltou, o Bianor e o Paulo de Tarso dizendo assim, faltou certo, que é uma assinatura verbal também do Gerson, certo, tá bom, eu fiz aqui às vezes do Tigrão e também do Gerson, que ontem fez 84 anos, vem Nega Véia, lançamento para Lovato, ponta direita dominou bem, trouxe pelo meio, abriu de perna, canhota, bateu na zaga, voltou, rebote, atenção, o chute pro gol, defendeu Baceto, milagre do goleiro da Votuporanguense, na virada espetacular do Gustavo Teles, de primeira de 100 pulos, quase a Ponte faz uma pintura de gol, quase, daqui a pouco o Vladimir completa o detalhe, porque a Ponte segue, tá viva, Miguel bateu pro gol, a bola desviou na zaga, vai o goleiro Baceto e abafa pra ficar com ela, Catarino. Foi tudo lindo no lance, né? A conclusão do Teles foi muito bonita e a defesa também do Baceto, mais bonita ainda, impedindo o primeiro gol da Ponte Preta. Que vem de novo pela direita, levantamento, o Cauã Moreira fechou de cabeça, passou da cabeça dele, só raspou no seu tupete. A Ponte cresce no jogo, Tiger. Então, é aquela história do Coveiro, né? Tá dando uma de morta, parece que tá mais com a bola o Votuporanguense, mas a Ponte é traiçoeira. A Ponte é um time que tem uma forma reativa de jogar. Você viu que em termos de lance agudo, até agora 31 minutos e 20 segundos do primeiro tempo, o lance mais agudo foi esse. Então, aparentemente sem a bola, mas a Ponte quando vai tem muita qualidade. E a Ponte trouxe um zagueiro chileno aí, né, Roger? 1,94 m, Vicente Concha. Depois você dá uma olhadinha aí no Google o que é Concha. Eu sei. Em castelhano, tá bom? Estás de broma comigo? Sou um hispanohablante fluente. Conosco. Eu conosco la Concha. Tomara que não seja tão viciado nisso aí, né? Falta pra Ponte Preta. Vai, Pedrinho pra cobrança. É falta pra Ponte, já vou acionar o Edu. Vai viajar, faça a revisão preventiva do seu veículo na Rocha Autopeças. Garanta a tranquilidade e a segurança de todos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontra a loja mais próxima. Falta frontal, a meta de longa distância, ele vai descer a sapata. São 2 na barreira, armada pelo Baceto. É falta mais pela ponta esquerda, gol da direita, tomou distância lá, Roberto Carlos partiu, bateu, defendeu o Baceto. Só que ele espalmou essa bola, saiu e se saiu é escanteio. Confirma aí o seu detalhe do lance em Vladimir. Cobrança forte ali do Pedrinho, né? E tinha muita gente na frente. Quando viu o Baceto, a bola já estava se aproximando, ele caiu para espalmar. E segundo a arbitragem, a posse de bola é do Votuporanguense. Não entendi. Deu impedimento. Deu impedimento. Impedimento, né? No rebote, né? Tempo passa, a bola rola. Bandeirantes marca 32 e 50 primeiro tempo.
Santa Fé do Sul. 0.0 voto poranguense do Pinheiro. Olha, em Araraquara, Santos 0, São José de Porto Alegre, o famoso Zequinha também 0. Em Tietê, primeiro tempo de Juventude 0, 15 de Jaú também 0. 16h30 tem lá em São Carlos, Cruzeiro e América do Rio já. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Sicredi no seguro ao consórcio do cartão, a carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta. Quer te fazer bem? Abra sua conta no Sicredi. 33, o gol não tem hora, mas pode ser agora, Ponte. É um bom momento para sair o primeiro gol, hein? Para dar aquela desanimada na equipe do Votoporanguense que tem a sua torcida presente. Torcida que tá lá debaixo daquela árvore, tem uma árvore na arquibancada do estádio aí, é mole ou o que mais? Mas eu vi, sim, pela imagem, torcedores da Ponte, onde a Ponte joga tem gente atrás. Tem gente atrás acompanhando, empurrando essa equipe que vai com certeza esse ano fazer uma campanha melhor do que fez o ano passado no profissional. A começar pelo Campeonato Paulista, você no Esporte Debate, antes da transmissão aqui, ouviu o João Brigatti, executivo de futebol da Ponte, falando por sinal. Miguel abre essa bola rolando para Pedrinho, vamos lá, voltou com o Miguel, ele limpa bem, sai de 2, chegou a linha de fundo, tocou para trás, é para pintar o primeiro, Cauã tocou, spam, o goleiro Baceto, ela ia entrar no ângulo de 90 graus superior direito do goleiro, ele foi lá de ponta de dedo para tirar, Catarino. O Miguel tá com uma facilidade aqui na ponta, hein? Passou de novo pela marcação, fez o cruzamento, o Cauã Moreira não conseguiu tocar forte, mas tocou a cabeça na bola, a ponto de assustar o goleiro Baceto, que espalmou pela linha de fundo, e é na direção do gol, é escanteio para Macaca. Vai comandando o jogo a Ponte, as maiores chances são da Alvinegra Campineira, e tem escanteio de lá para cá, marca de 35, o PP marcou comigo, já o giro, atenção Pedrinho, capricha, fechada a bola, toque de cabeça, passa a esquerda no gol! De novo o Cauã Moreira, só que teve desvio, é escanteio, Vladimir. A cobrança foi feita quase que na pequena área, né, pelo Pedrinho. Buscava ali o Cauã Moreira, que tocou na bola, resvalou na defesa. A posse é novamente para Ponte, escanteio agora na direita. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e de freio, escolha quem entende tudo do assunto, é Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Inverte o batedor, vai Gabriel Braga pra cobrança, capricha, nega véia. Vamos Ponte, desce Ponte, o gol não tem hora, mas pode ser agora. Vai lá, Gabriel Braga, é escanteio. Eu vejo aqui o Pedrinho pertinho, pode ter jogado ensaiada, não, meteu na área, só que muito forte lá pro segundo pau. Tranquilo para o camisa 23, apenas acompanhar o João Pedro, só que a bola saiu, se saiu é da Ponte, é lateral pra Ponte bater. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. Para o José Carlos Pereira, para o João Melo, Gabriel Soares, toda essa galera comigo no YouTube da Bandeirantes. 36, primeiro tempo. Santa Fé, 0 Ponte, 0 Votoporanguense, segunda fase, mata-mata da Copinha, Edu. Os jogos de hoje à noite, 19 horas em Jaú, São Paulo e América de Natal, 19h30 em Bálsamo, Operário de Ponta Grossa e Mirassol, 21 horas em Franca, Botafogo de Ribeirão e Atlético Mineiro, 21 horas em Itapira, Portuguesa Lusa contra o Real Brasília do Distrito Federal, 21h30 em Lins, Fluminense do Rio e CRB. Queria perguntar pro velho do Rio. Manda. Se ele ainda gosta de concha. Não entendi, não seu, Depois você explica pra ele no intervalo. Tá bom, vai. no off eu explico. Não, que eu okay, não mas em off, hein? Em off. Lá vem pela ponta esquerda, olha os caras. Fábio rolou pelo meio, vamos tirar, tem que tirar. Tirou, mas tirou mal o 7. Gustavo Teles voltou, rebote, lá vem Votoporanguense, tá na grande área. Rafa, pra lá, pra cá. Ele fez um sassarico, entregou essa bola pra Fábio Júnior lá pela ponta esquerda. Vai levantar de perna da canhota, colocou no segundo pau, passou por toda a extensão da grande área do goleiro Ângelo. E cai do outro lado, isso sofre a falta de ataque. É bola pra equipe da Ponte. Vez ou outra dá uma espetada, Votoporanguense, mas o jogo tá na mão da Ponte. Só falta fazer o gol, nega véia. Só falta ir lá pra confirmar o primeiro gol do jogo. Linguiça Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Encontra as saborosas linguiças Seara no Iga Atacado, lojas em Campinas, Sorocaba e Santa Bárbara do Oeste. Ô Roger, diga! Então se nós fôssemos meio que traduzir aquele bandeira do jogo da Ponte lá, seria Ricardo Conchete ou Tigrão? Não, como assim? É Vicente Concha. Não, Ricardo Bucetti, o nosso bandeirinha daquele outro jogo da Ponte Preta lá, né? Não, eu não vou entrar nessa não, aí já ficou perigoso.
37, quase 38. Lá vem a ponte. Léo Lovato vai, capricha, garoto. Vem por dentro, traz de perna direita, rolando a bola para Pedrinho. Ixi, deu um limpa lance bonito em cima do seu adversário. Usa a perna canhota, limpou. Isso, coloca do outro lado. O setor esquerdo tá mais limpo. Gabriel Braga pode chutar daí, chutou. Passa a direita do gol. Linha de fundo. Então vamos saber se ele teve um desvio no meio do caminho. Esse chute ou foi direto, Vladimir? Não, foi direto. A impressão que não houve desvio, não. Houve, né, no caminho. Mas não foi o que marcou a arbitragem. Posse de bola da Votuporanguense, chute de muito longe, né, Roger? Oi, Tigrão. Tô sentindo falta do Nicolas no jogo, né? O 10 da ponte. 10 é 10, né? Sabe o que é o 10? Você é 10, você é 10. Todo mundo que é 10 é o melhor. E ele tá escondidão, né? Eu acho que o Pedrinho tá jogando, é meio campista, é meia também. Vem com a bola um pouco mais de trás, tem um outro estilo. Mas o Nicolas tem que ser protagonista e não coadjuvante. Até agora ele está sendo ator convidado. Está muito pouco. E a Ponte perde a luta de meio campo. O time do Votuporanguense tem mais presença em campo. Tem a posse da bola, tem o comando ofensivo. É um time bom, é um time forte, como eu já falei. E vai de novo. Vem de novo, bola colocada pela direita na boca do gol, fechou, tocou de cabeça, Fábio sai junto com ele, a zaga da Ponte. Agora a saber, né, o cara, nosso amigo de corte lá, ele é velozinho, né? É ligeiro, né? Não dá pra gente saber o desfecho da jogada, pô. Nem termina o lance, já entra o replay, né? Mas tocou na cabeça ali do Fábio, foi pela linha de fundo. Mas o Ângelo, pelo tamanho dele, que é um goleiro grande, né, não pode sair para definir e socar o ar, né? Ele deu uma pegorarada lá em Ribeirão Preto, aquele jogo que praticamente alijou o Guarani de permanecer na Série B. Quer dizer, o goleiro, eu acho assim, ou não sai, ou se sair, porque ele vai disputar com o braço, que sobe mais de 1 metro além do atacante que vai cabecear, ele tem que sair e ganhar. Ele não pode socar o ar, não pode sair caçando borboleta. E a Ponte não tomou o gol por um milagre, porque o goleiro perdeu o tempo da bola. Pisocol, argamassas, rejuntes, impermeabilizantes. Os melhores produtos. Qualidade e segurança para sua obra. Com Pisocol, colou, ficou. Tempo, passa a bola, rola, Bandeirantes marca. 40-33, primeiro tempo. Playoff da Copa São Paulo de Futebol Júnior, 0 Ponte, 0 Votuporanguense, Edu. Esqueci de falar então ontem no Paranaense, né? Logo de cara, o clássico Atlético de virada 2, Paraná 1, Paraná tinha sido rebaixado, voltou agora, né? O técnico do Paraná, do Atlético, é o Maurício Barbieri. E o técnico do Paraná é Argel Fux. E o público, 26 mil. De virada, 2-1 Atlético. E o Filipinho, ex-volante da Ponte, jogou. Rádio Bandeirantes. Segue 33 graus, a temperatura em Santa Fé do Sul com 35 de sensação térmica e segue a Ponte para o campo de ataque. Veio Gustavo Teles aqui pelo setor direito, prefere recuar na bola para Diego Leão, que na risca divisória de campo ele solta a bola, abre um pouco mais à frente para Nicolas. Nicolas deixa a bola com Pedrinho, volta com Nicolas, abre pela direita com Gustavo Teles, faz a proteção, pisa na bola, devolve para o camisa 10 da Ponte, passe curto atrás, ele devolve a bola para Diego Leão, recolhe e solta lateralmente a bola para o capitão Diego Domeni. Domeni no grande círculo, vai levantar direto para o campo de ataque, fechou, Leovato, ajeitou para o primeiro pau. Chegou ninguém da Ponte, só o João Pedro para tirar dali. Mas a jogada foi interessante, um bom lançamento, depois para pintar de primeiro o levantamento do camisa 2, Léo Lovato. A sorte é da equipe da Votuporanguense que ninguém da Ponte estava por lá. Quase 42, linguiça Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Encontre as deliciosas linguiças Seara no Iga Atacado, com lojas em Campinas, Santa Bárbara e Sorocaba. Quem passar daqui enfrenta o vencedor de Botafogo do Rio e IAP do Maranhão, que jogam à noite na cidade de Votuporanga, a terra dessa equipe aí que está jogando contra a equipe da Ponte Preta. Votuporanguense que está na Série 2 do Campeonato Paulista e que de todos os times da Série A2 é o que tem a melhor média de público. Vejam só o que acontece lá em Votuporanga. A galera é apaixonada mesmo. Sicredi, do Seguro ao consórcio do cartão, a carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Inclusive, o Votuporanguense estreia quarta contra a Ferroviária em casa.
Esse time foi fundado em 2009 e o mascote é o Pantera, e dentre todos os times da 2, como eu disse, foi o que teve maior média de público em 2024, com 3.101 pagantes por jogo. Pô, é muita gente que vai ver esse time lá, Vladimir. Exato, e foi vice-campeão da Copa Paulista do ano passado e com isso garantiu uma vaga na Copa do Brasil, assim como a Ponte, Votuporanguense também vai jogar a Copa do Brasil deste ano. E tá valorizando demais essa disputa contra a Ponte Preta. O jogo tá difícil, hein? Tá nada definido não, tá 0-0, jogo complicado pra Ponte nessa segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Vem dominando o Fábio Júnior, perde a bola, recuperação de Gabriel Braga pra equipe da Ponte, ela sobra com o Pedrinho. Vamos lá, isso faz o break, ele é inteligente, ele rola a bola soltando pra Braga, lá pelo setor esquerdo, traz a bola aqui atrás para o Pablo, camisa número 4, devolve para Pedrinho e vem para o câmera ataque o time de Edson Boaro. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Para Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. 43:50, ele deve acrescer no mínimo aí uns 2 minutos para 3, que nós tivemos aí a parada para reidratação neste calor de rachar a mamona na cidade de Santa Fé do Sul. Aí vem o Nicolas, que o Tigrão cobrou, e o ouvinte aqui também, o internauta da Bandeirantes, pelo chat do YouTube também cobrou mais presença do camisa 10, o Nicolas. E vem a Ponte, Léo vai dominar pela direita, rasga por baixo na marcação. Chega junto o Rafael, que tá de chuteiras vermelhas. O Rafa coloca essa bola pra fora. Lateral para a equipe da Ponte. 44-25, 0-0. Reta final do primeiro tempo. Já o Edu Pinheiro comandando o intervalo. Bandeirantes pra você. E depois o jogo, claro, tem o maior pós-jogo do rádio do Brasil. Marca registrada na Bandeirantes. É o apito final com os quadros que você gosta de ouvir. Vai para a cobrança do escanteio. O time da Ponte Preta tem bola parada. 44, daqui pra lá. Capricha, vai Gabriel Braga, levantou, alta demais, vem no segundo pau, desvio do Domene, tá viva a bola, ajeitou de peito, Pablo lá pelo setor esquerdo pra Pedrinho, colocou na boca do gol, vai pintar o primeiro, toque de cabeça, Diego Leão, é gol! É gol, é gol, é gol, é gol! É gol! Da Ponte! Diego a fera! Diego Leão, camisa 3! Ele não perdoa! Leão marca, fera ruge em Santa Fé! Explode a pátria Ponte Pretana! Na marca pontual de 45 minutos. Tudo começou no escanteio batido pelo Gabriel Braga. A zaga tirou, depois ela caiu. E a Ponte Preta trabalhou bem a segunda bola. Trabalhou legal. E a jogada todos os zagueiros. O Pablo ajeita de peito. Aí vem o Pedrinho, ele levanta na medida e quem tava lá? Diego Leão. Fatal, letal. Fatal, letal. Você é o tal. E bota a justiça no marcador em Santa Fé do Sul. Ponte na frente. Diego Leão não perdoa, ele marca, ele é fatal, ele é letal. Ponte 1, Votuporanguense 0. O que vale é o detalhe com Taí Catarino. A persistência e a insistência da Ponte, né? Jogada de bola parada, Gabriel Braga cruzou, a defesa tirou após a tentativa do Domene. Sobrou para o Pablo, que cruzou novamente para a área e como um centroavante, tava lá o Leão para mandar para o fundo das redes e marcar o primeiro gol da Ponte, Diego Leão. A macaca tá na frente, 1-0. Explode a pátria Ponte Pretana, macaquinha na frente. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos, harmoniosamente equilibrados. Acesse aromadeservas.com.br. 46:50, não viu os acréscimos do quarto árbitro do Cleiton de Oliveira Dutra. Vamos aguardar a posição aí do Paulo César Francisco e tem falta a equipe do Votuporanguense para bater na ponta esquerda, Catarino. Pode ser a última oportunidade aí do time de Votuporanga. No primeiro tempo, a cobrança vai ser do Iago. Vai viajar, faça a revisão preventiva do seu veículo na Rocha Autopeças. Garanta a tranquilidade e a segurança de todos. Acesse rochaautopeças.com.br. Iago levanta a bola, rasga a zaga alvinegra campineira, tirou. Agora quero ver o rebote. Vamos lá, Nicolas. Apanhou o rebote. 3 contra 1, ele vai sozinho. Que linda finta na raça, na habilidade. Rolou pela ponta esquerda. Gabriel Braga chegou. Rasga por ali. Chega tirando o Vitor Hugo. Bota pra fora essa bola. Bota pra arremesso lateral. Ele rolou curta, né? Rolou fez curta uma demais. Grande jogada, levou sozinho, mas ele tava só ele.
Aí o lateral esquerdo chegou e ele rolou curto, mas fez uma grande jogada e entrou no jogo o Nicolas. Ele é muito bom jogador, mas tem que ter mais intensidade. E vou dizer para você, viu, Roger? Na verdade, quem cruza, quem ajeita com o peito é o Pablo, no rebote do escanteio. E quem fica com a bola, num passe de futevôlei do Pablo, é o Pedrinho. Esse jogador me encanta. Ele é destro, mas ele não é mais destro a partir desse lance. Ele é ambidestro, ele sai com a mesma facilidade pela direita ou pela esquerda. E ele cruza de pé esquerdo, para mim, os dois expoentes desse time aí. O Pedrinho e o zagueiro central. Você viu o tempo de bola dele, o Diego Leão, ou não? Ele, quando a bola vem na trajetória, ele sai do zagueiro, calcula direitinho o jeito de subir no segundo pau e bota na rede como um centroavante. Isso ele faz muito bem lá atrás, calculando a trajetória da bola e sempre se posicionando onde ela vai cair. Então, uma jogada bem trabalhada, mas o Pedrinho, que é o segundo volante /meia da Ponte, é um avião de jogador, tá prontinho para subir. Ele ergue a cabeça, vê o Diego Leão no segundo pau e joga uma bola alta, viajada, que trai totalmente a vigilância da zaga da Votuporanguense. E tá aí o cara que queria pegar o coveiro. Falei para você, tá dando uma de morta a Ponte. Já tomou a correntinha. Desculpa aí, meu queridíssimo Roger Williams, o juiz já apitou e você faz o protocolo agora. Mas eu fiquei encantado com a visão de jogo do Pedrinho e a versatilidade dele com a perna esquerda, ele que é destro. Uma maravilha de primeiro tempo, coroada com um gol no finalzinho, num belo gol de Diego Leão, a fera. Ele tá solto, ele não perdoa, ele marca, ele é fatal, é letal. Terminou o jogo, intervalo, vem aí, Edu Pinheiro. Muito bem, não, tô atento aqui, exatamente, é muito calor, a gente fica meio mole e tal, mas tô atento, fazendo aqui algumas anotações, o velho do Rio com esses papéis dele, né? Porque eu fiquei me perguntando assim, em termos de zagueirão que fez o gol aí, então para recapitular, o Tigrão falou, eu tava anotando aqui, foi isso, né, Catarina? O Pablo que ajeita com o peito. E quem cruza é o Pedrinho, quem cantou o Tigrão aí, é isso, né, Catarino? Isso, o Pedrinho foi quem fez o cruzamento, uma assistência, né? Um passe realmente do Pedrinho, achando o Diego Leão lá dentro da área e mandou pra sede do zagueiro. A Ponte Preta tá na frente 1-0, Edu. Porque é o seguinte, amigo Tigrão, um abraço pra você, muito boa tarde, você vem em 2 tempos hoje, né? 1-0 ponto, porque desde Fábio Luciano... Eu tô aqui com os papelzinhos aqui, rapaz, eu fiz um levantamento de revelações e tal, tempo de Copa São Paulo, né? Que não tem esses zagueiros de expressão. Teve o César, que estava em 96, disputou 98, aliás, 2008, aquela final contra o Palmeiras. O César, Gabrielzinho, que chegou na seleção de base, foi pro Pan-Americano em 2003, Rodrigo Dedada, outro revelado pela Ponte, Luiz Carlos, o rei do pênalti, seu vizinho lá de bairro lá. Teve Fábio Júnior, Aldori, William Stefano, Rafael Santos, é verdade, Rafael Santos. Teve um tal de Peterson, Alex Oliveira. Sim, hoje encontrei tudo na padaria, rapaz, Alex Oliveira. Rodrigo Lobão, Thiago Lopes, Luan, Léo, Reinaldo. Reinaldo tem uma boa andando, estava outro dia no Goiás aí, Reinaldo. O Reinaldo é um zagueiro que naquele jogo entre Ponte e Palmeiras 2017, na semifinal a Ponte eliminou Palmeiras, o primeiro jogo 3-0, a Ponte fez no primeiro tempo, o melhor primeiro tempo dos anos da Ponte. O Reinaldo jogou de lateral esquerdo no lugar do Arthur. O Arthur se machucou, a Ponte não tinha lateral esquerdo e o Reinaldo que jogou de lateral esquerdo. Ainda botou o Reinaldo de lateral esquerdo, aumentou a altura média da defesa, jogou com 3 zagueiros. Quando a bola vinha pela beirada esquerda, o Reinaldo cobria, comentei esse jogo, ele se posicionava ali, mas quando vinha do outro lado ele fechava e a Ponte fazia 3 zagueiros e meteu 3-1 no Palmeiras. Então faz tempo que a Ponte não revela assim zagueirão, né? É o seguinte, Tigrão, na quinta-feira, só rapidamente registrar aqui, na quinta-feira eu tava indo pra Padoca. Certo. Eu fui tomar uma sopinha e tal, eram umas 8h30 da noite, viu, Tigrão? Aí eu tava passando no Majestoso, tudo aceso, mas bonito pra chuchu. Quem tá no YouTube, por gentileza, vai ver aí.
eu tirei umas fotos, eu não sou bom fotógrafo, né? Aí eu parei o carro, mas não tinha ninguém, rapaz. Atrás, ali na linha do trem, um pouquinho pra frente ali, eu parei o carro e o Lucas Pessoa vai colocar agora no YouTube. É que eu não tenho imagem aqui do YouTube. Já tá no YouTube? É que eu não tô vendo. YouTube. A primeira foto é naquela rua, a entrada da Vitalícia. Você dá uma olhada, a iluminação. Olha o foco de luz aí. Ô Gil, dá pra colocar, por gentileza, só pra colocar no YouTube aqui. Tem condição? Tá no YouTube. Tem as fotos. Tem uma aí, Tigrão, que já é atrás do Majestoso, né? Olha só o jato de luz, uma coisa maravilhosa. Não, jato é água, Edu. Isso é quando eu tava indo... é foco. É verdade, Bombeiro não trabalha com mangueira de foco, trabalha com jato de água. Então que nem, como é que chama? Você fala coração valente. Olha lá. Não, tá colocando aqui pra mim. Você vê quando a coisa tá brava, a gente comenta até refletor, né, Edu? Até refletor. Aí na volta, Tigrão, na volta da padoca, eu passei em frente. Mas em frente não dava pra pegar direito. E o que tinha de carro dentro ali do Majestoso, porque os jogadores estão em Bragança, né? Fazendo a pré-temporada. E os caras deixam os carros lá dentro. Eles estão voltando hoje, agora, no final da tarde, de Bragança. Vão dormir em casa, com as famílias, enfim. Quem é casado, quem tem filho, etc. E amanhã, 7h30 da manhã, se reapresentam. O Ponte está levando muito a sério a pré-temporada. Essa entrevista que a gente reproduziu agora aí, entre as duas jornadas esportivas do João Brigatti, ele disse exatamente isso. A gente vai fazer um treinamento ainda no domingo, que é hoje, terminando o treinamento, banhinho, malinha na mão, vai para Campinas, dorme em casa, no apartamento, enfim, no hotel, com a família, e na segunda, 7h30 da manhã, também conhecido como amanhã, todo mundo se reapresenta, vai para Rio Preto, aí faz uma finalização de preparação de treinamentos, enfim, e depois na quarta-feira só que a Ponte vai para Novo Horizonte para estrear. Eu estou gostando do planejamento, da logística, a Ponte parece que está muito machucada, viu, Edu? Muito machucada, muito ferida, a gente sentiu isso nas palavras do Brigatti, de que é uma questão de ponto de honra para a Ponte fazer um Paulistão confortável, uma Copa do Brasil razoável, mas a faca entre os dentes, isso são palavras dele, é a Série C. A Ponte não quer ficar como aconteceu no Paulista mais de um ano. No Paulista na A2 não ficou, no primeiro ano voltou, e esse é o planejamento também para a Série C. Então o planejamento forte, 20 contratações, jogadores experientes, média de faixa etária alta, mas está trazendo alguns aí, como o Concha, Vicente Concha, que tem 23, para dar uma equilibrada. Trouxe aí uns cascudos, uma veiarada, mas que, segundo o João, tem bala na agulha, tão bem fisicamente, para não ter aquela falta de liderança dentro de campo que nós vimos no ano passado, especialmente na Série B. Todo mundo anjinho, todo mundo bonzinho. Quando o Gé saiu que arrumava as encrencas, ninguém falava com ninguém, e a Ponte foi perdendo de novo e caiu. Agora está trazendo uns caras mais cascudos, claro que a parte física pode comprometer, mas eu estou gostando do planejamento, e é essa a ideia. Aliás, é essa a programação, oficializada aqui na quinta-feira pelo Brigatti. A Ponte está voltando daqui a pouco para Campinas, algumas horas apenas os jogadores desconcentram do grupo, ficam com a família, dá aquele beijinho, sabe, rapidinho, e amanhã cedo, 7h30, todo mundo reapresentando e viagem para Rio Preto, mais 2 dias de concentração já na região para estrear contra o Forte Novo Horizontino na quarta-feira.
Olha, pela manhã, o Boris narrou aqui, Guarani 3, Bandeirante de Brodowski 0, foi em Brodowski o jogo, Guarani classificado, intervalo, Ponte 1, Votuporanguense 0, gol do Diego Leão, de cabeça o zagueirão, já o segundo tempo, agora de 15h57. Aqui no Sicredi a gente cuida muito bem do seu dinheiro e melhor ainda de você. A gente usa inteligência artificial, mas não abre mão da gentileza natural. Por isso, além de contar com cartões, seguros, consórcios, investimentos e muito mais, você tem um atendimento humano sempre próximo. Seja em nossas milhares de agências ou pelos canais oficiais como o WhatsApp, aplicativo ou site. Fale com nossos gerentes e abra sua conta. Sicredi é ter com quem contar. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Uma linha completa de argamassa e rejunte pra sua construção. Cê tá cansado de dor de cabeça? Pisocol é a solução. Primeiro lugar em qualidade e segurança. É Pisocol, é Pisocol. O melhor pro seu bolso e sua obra. É Pisocol, é Pisocol. É Pisocol, é Pisocol. Colou, ficou, é 100% praticidade. É Pisocol. Paraflu apresenta Doutor Carro Responde. Doutor Carro, sou mecânico e queria saber sobre a diferença entre o aditivo concentrado e o pronto para uso. O aditivo concentrado tem que ser diluído no meio a meio com água desmineralizada Paraflu antes de ser usado. Já o pronto uso é só completar ou abastecer o sistema, porque ele já está diluído na proporção correta. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Tá precisando de argamassa, rejunte ou impermeabilizante para a sua obra? Vá até a loja de materiais de construção mais próxima e encontre a Pisocol. Fala, amigo. Preciso de argamassa, rejunte e impermeabilizante. Ah, sim. Você encontra tudo isso com o Pisocol aqui na loja. Ótimo. Com o Pisocol eu resolvo tudo sem dor de cabeça. Encontre Pisocol nas melhores lojas de materiais de construção e tenha a solução completa para a sua obra com qualidade e preço justo. Com Pisocol, colou, ficou. Tem rede balançando. É bola! Capricha, vai Gabriel Braga, levantou, alta demais, vem no segundo pau, desvio do Domene, tá viva a bola, ajeitou de peito, Pablo lá pelo setor esquerdo pra Pedrinho, colocou no boca do gol, vai pintar o primeiro, toque de cabeça, Diego Leão, é gol! É gol, é gol, é gol, é gol! Gol! Diego a fera! Diego Leão, camisa 3! Ele não perdoa! Leão marca a fera, ruge em Santa Fé, explode a pátria Ponte Pretana! Na marca pontual de 45 minutos. Tudo começou no escanteio batido pelo Gabriel Braga. A zaga tirou, depois ela caiu. E a Ponte Preta trabalhou bem na segunda bola. Trabalhou legal. E a jogada todos os zagueiros. O Pablo ajeita de peito. Aí vem o Pedrinho, ele levanta na medida. E quem tava lá? Diego Leão. Fatal, letal. Fatal, letal. Você é o tal.
e bota a justiça no marcador em Santa Fé do Sul. Ponte na frente. Diego Leão não perdoa, ele marca, ele é fatal, ele é letal. Ponte 1, Votuporanguense 0. O que vale é o detalhe com Daí Catarino. A persistência e a insistência da Ponte, né? Jogada de bola parada, Gabriel Braga cruzou, a defesa tirou após a tentativa do Domene. Sobrou para o Pablo, que cruzou novamente para a área e como um centroavante, tava lá o Leão para mandar para o fundo. Vai começar o segundo tempo, 1-0 Ponte, hein? Para o show continuar aqui na Bandeirantes, Copa São Paulo, hein? Copa São Paulo, se der empate é pênalti, por enquanto vai dando pênalti, é com você, Roger Williams. Valeu, Edu! Tudo certo para a bola rolar, já tivemos uma alteração na equipe da Votuporanguense e todo mundo já agitando aqui pelas redes sociais a hipótese real de um derbinho na Copinha, hein? Para isso, os times de Campinas, a Ponte já passar, o Guarani já passou, os dois precisam passar da próxima fase. E depois, nas oitavas, a chance de ter um derby Guarani, Ponte, Guarani na Copinha. Vai começar o jogo com a saída da Ponte, que está à direita do seu rádio, do seu dispositivo. Vai começar o segundo tempo, apita o árbitro. A emoção está de volta na Bandeirantes. Alô, torcedor, vamos nessa! Copinha, segunda fase, bola rolando em Santa Fé do Sul. No rádio, no FM 85,7, na internet, nos aplicativos no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Só dá timaço do Carlos Batista. E mexeu Rila, o cover do Lula Pereira na equipe do Clube Atlético Votuporanguense, Vladimir. Isso, uma alteração no Votuporanguense, saiu João Pedro, 23, entrou Isaac, 24. 24 para o Isaac no lugar do João Pedro. A Ponte Preta volta com a mesma formação. Goleiro Ângelo pega na bola, ele tá defendendo o gol da direita, como se fosse no Moisés Lucarelli, o gol da linha Feg. É nesse segundo tempo, Ponte vencendo por 1-0. O jogo é assim, quem vencer passa, se tiver empate, pênaltis. A Ponte por enquanto passando e vai ficar na expectativa. A noite entre Botafogo do Rio e IAP do Maranhão, que joga uma noite, será o próximo adversário. Por enquanto da Ponte Preta, que tá vencendo o jogo. 1 minuto de bola rolando o segundo tempo. Vem os caras aí, pega na bola, Isaac pela primeira vez no jogo no segundo tempo. Ele domina, escora a bola, soltando para Fábio Júnior. Fábio recolhe a bola, solta curto, um passe à frente para William Boca. Lá vem o Boca conduzindo a bola do jogo, rompe a linha demarcatória do campo e traz pelo meio. Abre soltando lateralmente para Léo Moura. Faz a reversão aqui para o setor direito do campo para Vitor Hugo. Agora o Vitor Hugo volta para sua posição de origem, que é a lateral direita. Ele faz o lançamento mal demais para Fábio. Direto para fora, arremesso lateral, Ponte bate lado esquerdo do campo defensivo. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Alô, Jurandir Vicente gritou gol comigo aqui no YouTube. O Pedro Paulo Neres também. O Matozinho chegou no intervalo. Boa tarde a todos. Acabei de passar no estádio Moisés Lucarelli, mas você mora do lado. Se você espirrar, você cai no Majestoso, Matozinho. Um abraço pra você, meu amigo. A Ponte tá passando. O Avelar Martins. Edu, não é Rodrigo Dedada, é Rodrigo urologista. Ele queria fazer exame de próstata no atacante do Vitória. Avelar, tá aqui brincando com o apelido, com a alcunha que o Edu deu ao Rodrigo naquele fatídico jogo. 47-21, vai mandando aí o seu nome de onde você está ouvindo, eu vou registrar aqui com o maior prazer do mundo no segundo tempo. A Ponte tá passando e os caras é quem vem pro campo de ataque, vem com o William Boca. Lançamento na ponta esquerda buscando o Rafael, que tá por lá. O Isaac também joga na ponta esquerda, é ele com a bola dominada. Atenção, vem, pedalou, entrou, passou do 7 da Ponte, o Teles vai pra grande área, deixou a bola pra Fábio, abriu aqui no setor direito. Atenção, Fábio vai bater cruzado, carimba o jogador da Ponte. A bola sai, arremesso lateral para o Votuporanguense. O Pantera bater. Lateral na ponta direita, 1-0, tá vencendo a Ponte Preta, não é não, Sérgio de Paula? Diego Leão, muito bom também, tá elogiando aqui o Pedrinho e o Diego Leão tá concordando então com o nosso comentarista, o Valdemir Gomes, o da Palavra Fácil, escalado pelo Batistão para essa decisão comigo e com Vladimir Catarino, com Edu Pinheiro, timaço técnico do Gil Kleber. Hoje comigo na mesa de som, Pedro Piscinato, no YouTube, Lucas Pessoa, essa equipe demais da técnica brasileira que coloca você dentro dos jogos de Guarani e Ponte Preta. E os caras vêm, hein? Começou mais atento o time da Votuporanguense, Fábio escapuliu, perna direita, bateu, Ângelo pegou, bateu mal, hein, Vladimir? Estava precarizado, né? Bem marcado ali o Fábio, conseguiu ainda concluir a jogada, mas a bola ficou nas mãos do Ângelo.
Tomar cuidado com esse comecinho do segundo tempo, né, Tigrão? Muito atrás. A Ponte afundou muito, puxou muito para trás as linhas. O time do Votuporanguense é bom, é forte fisicamente. Eu sei que o primeiro tempo mostrou o seguinte: a Ponte reativa e letal e o Votuporanguense propositivo e cerca Lourenço. Ele teve mais a bola, mas as grandes oportunidades foram da Ponte, culminando com o gol aí praticamente em cima da hora, aos 45 do primeiro tempo. Agora, eu acho que está errado. O Edson tem esse estilo, é uma proposta. A Ponte está dentro da grande área dela, está para trás da intermediária. E aí, jogadores altos, tem escanteio, você vai narrar agora. Eu acho que a Ponte está com a estratégia errada, pode tomar o gol de empate a qualquer momento. Fábio Júnior vai para a cobrança do escanteio. Guarda só aberto aí, Ângelo. Daqui para lá, vai para a cobrança do escanteio, vai partir de perto da canhota. Escanteio para os caras. Atenção, lá vem ela fechada, subiu no primeiro pau. Diego Leão, autor do gol da Ponte, para tirar dali. Rebote volta é para o Fábio Júnior, o próprio autor do cruzamento. Ele toca essa bola rapidinho, rasteirinho atrás para o Matheus. Inverte a jogada, mete na ponta esquerda. Por lá domina o Isaac. Derrubado, foi pro solo. Pediu a Fábio, Torton marcou. Essa é a marca de 5 minutos. O PP marcou comigo, mas eu vou com esse contragolpe da equipe da Ponte. Pegou a bola, Pedrinho já rolou na ponta direita. Vamos, Ponte, desce Ponte. Aí vem o Lovato. Vamos lá. Na marcação dele tem o Iago, que é o camisa 10 dos caras. Dá o combate por baixo. Iago tira. Tempo passa, a bola rola. Bandeirantes marca. 5 minutos, segundo tempo. Com 34 graus de sensação térmica em Santa Fé, eu informo Ponte 1, Votuporanguense 0, Edu. Os estaduais começando, viu, Roger? Flamengo e Boa Vista jogam no Batistão em Aracaju. Comecinho 0-0. E no Paranaense, lá no Couto Pereira, atenção, hein? Gol do Londrina. Coritiba 0, Londrina 1. Detalhe: o Coritiba com equipe sub-20. Os titulares, os profissionais estão fazendo pré-temporada em Itu com o técnico Mussert. Eu me amarro nos campeonatos estaduais. Lateral, Lovato, atenção, Lovato, aliás, lá do outro lado é o Vitor Hugo, levanta, corta a zaga da Ponte, voltou o rebote, Fábio Júnior bateu direto, que bomba! Mas essa aí passou direto, quase caiu em Jales, hein, Vladimir? Foi muito mal o chute ali, teve liberdade, teve espaço pro arremate, mas a bola do Vitor Hugo foi direto pela linha de fundo. É apenas tiro de meta para a equipe da Ponte Preta. Linguiças Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Linguiças gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Encontra as saborosas linguiças da Seara no Iga Atacado. Alô, No Limite Iga, tá sempre na paquera da Rádio Bandeirantes. Lojas em Campinas, Santa Bárbara e Sorocaba. Santa Fé do Sul tem 72 anos, 35 mil habitantes, quem nasce lá é Santa Fé Sulense. Fica a 626 km de São Paulo e a 535 km de Campinas. É uma das chamadas estâncias turísticas do estado de São Paulo. E o que isso muda, Roger? Isso muda que o governo dá um incentivo a mais financeiro por ano para que as cidades chamadas de estâncias turísticas elas possam incrementar o seu turismo. Lá no caso o turismo é da pesca, né? Tem muitas bacias d'água lá. Tem rios importantes que passam por lá, então é realmente muito procurada para o turismo da pesca, o turismo fluvial, de navegação, e é também o portal para outros 2 estados, Mato Grosso e Minas Gerais, a bela Santa Fé do Sul. E desce pela direita o time dos caras. Aí o Gabriel Braga deu um jogo de corpo, o Bandeira dedurou como se fosse uma falta que eu achei que não foi não, hein, Tiger? Não foi nada. Bandeira é casói, né? É míope, né? Nada. Fechou o corpo, jogador da Votuporanguense se jogou, simulou e o Bandeira traiu aí a qualidade da arbitragem, que é boa até agora, que o lance era dele, estava ali muito próximo da lateral e ele estava a 1,5 metro do lance, mas pisou na bola e uma falta perigosíssima aí contra a grande área da Ponte, é cruzamento. O nome dele é Edilson Davi das Neves. E olha a falta levantada no segundo pau. Ninguém cortou, chegou no segundo pau para escorar. O zagueirão chegou por último para tentar bater. O Matheus passou para fora pela linha de fundo, Catarino. Mas a bola passou por todo mundo, né? Até que sobrou lá pro Matheus, que não conseguiu concluir legal, não. Pegou mal demais, a bola foi para fora. Tiro de meta, Ponte. 8 segundo tempo. Um segundo tempo por enquanto inteiro do time da Votuporanguense. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Os melhores produtos. Qualidade e segurança para sua obra com Pisocol. Colou, ficou.
Esta é a Bandeirantes, que de segunda a sexta, 11 da manhã, 11h30, apresento nossa área com CH. E às 5 da tarde, Esporte Debate com Carlos Batista, o nosso timoneiro. E vem para o câmbio de ataque a ponte. Miguel rola essa bola para Nicolas. Nicolas devolve, soltando para Pedrinho. Aí tem qualidade. Vamos lá, é o 8 da ponte. Mete para Léo. O Léo Lovato, ponta direita. Que linda finta em cima do seu marcador. Já trouxe na perna direita, levantou na boca do gol. Escorou. Quando foi tentar para fazer o domínio ali, o Cauã acabou perdendo. Camisa 9 da ponte. Agora tome contra-ataque dos caras. Isaac pega a bola. Levantou demais. Chegou Pedrinho disputando com ele. Melhor para o Isaac. Depois no pé de ferro por baixo. O Diego Leão ganhou. A bola chegou até o Nicolas. Escora Nicolas. Ela sobra pela direita para Pedrinho. Acelera a ponte. Vamos, ponte, desce ponte. Acelera a Macaca. Vamos que eu tô contigo. Se for pro gol, eu tô no vácuo com você. Lá vem Miguel. Miguel pra lá, pra cá. Ele sai da marcação de dois contrários. Voltou com o Pedrinho. O Pedrinho vai pra cima. O 8 tá na marcação. William. O Pedrinho passou. Levantou na boca do gol. É pra pintar. Calma. Tocou pra fora. Meu Deus, só faltou fazer chover o tal do Pedrinho na ponta direita e no lance absolutamente morto da zona morta, ele quase acha pro Cauã que é fatal fazer o segundo da nega, hein, Vladimir? O Pedrinho se livrou de 3 marcadores num curto espaço de campo, né? Conseguiu a linha de fundo, fez o cruzamento, o Cauã Moreira cabeceou, mas mandou a bola pra fora. Sicredi do Seguro ao Consórcio do Cartão a Carteira Digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A copinha tem a assinatura da Sicredi. Sicredi, copinha Sicredi. Vem aí o Paulistão Sicredi com Guarani, Ponte Preta presentes mais uma vez. Tô gostando da ponte, agora tem a opção sempre de sair no contragolpe. Agora partiu o Pedrinho pro contragolpe, ele parou o jogo, hein? Estragou o contragolpe da Ponte Preta, porque é justamente o atleta da Macaca caído lá atrás, o Pablo. Não deu para perceber o que aconteceu, se foi algum choque ou se foi algo ali na corrida, né? O atendimento médico agora vai ser prestado ao zagueiro Pablo da Ponte Preta. Tempo passa, bola rola, Bandeirantes marca. 10h40, segundo tempo. Evandro de Paula em Santa Fé do Sul, Ponte 0, Ponte 1, Votuporanguense 0, Edu. Ainda pela Copinha, segundo tempo de Juventude 0, 15 de Jaú também 0. Começa agora o segundo tempo de São José de Porto Alegre 0, Santos também 0. Rádio Bandeirantes. Esta é a Bandeirantes para você em FM. Quer ouvir em FM? 85,7. Eu quero participar, mas tô ouvindo pelo rádio. 19 971 02 14 93. É o WhatsApp que o Edu Zaço vai ler. 19 971 02 14 93. Se tiver pelo YouTube, só vai lá no chat, deixe seus comentários respeitosos, como sempre, que nós vamos ler aqui ao vivo para você. Domina Gustavo Teles pela equipe da Ponte. Solta a bola para Diego Leão lá no campo defensivo. Aperta Isaac na marcação. Ele rola a bola direto para o campo de ataque no vazio para ninguém. Passe mal. Mal. Recupera o time do Votuporanguense. E aí, Tigrão? Já estamos com 12 minutos do segundo tempo. 1-0, a Ponte está passando por enquanto, Tiger. Tá passando, mas está correndo risco. Está muito atrás. Eu acho que o Edson... eu sei que é uma proposta dele, é uma filosofia de jogo, o Edson Boaro, o Abobrão, mas precisa sair um pouco, né? Precisa se arriscar um pouco mais. Toma um gol aí, vai para pênalti, vai ser um perereco, porque pênalti é aquela coisa, né? Aí é emocional, é aquela coisa da loteria. Então a Ponte tem mais time, mas ela é muito tímida ofensivamente. Então criou as melhores situações em contra-ataques no primeiro tempo, mas agora aí nós já temos 12 minutos do segundo tempo e a Ponte não foi ainda. Agora, o que me encanta é o Pedrinho, mas muito bom jogador, muito bom, tá prontinho. É um segundo volante assim, de uma qualidade exuberante, né? O Miguel, o destro que joga pelo lado esquerdo também é um encanto de jogador, sabe o que faz, dribla, habilidoso, mas não é aquele drible improdutivo, é um drible no sentido do gol. E o Diego Leão, dono do time para mim. Léo toma um desculpa, Tigrão, desculpa. Posicionamento extraordinário na zaga. Não é porque fez o gol, não, ele já vem se destacando. Eu, desde a primeira partida, na estreia, contra o Cuiabá, que eu ressaltava a qualidade desse jogador. Ele está na bola agora para bater uma falta defensiva para a Ponte. É muito bom jogador. Esses 3 desequilibram a favor da Ponte. E a Ponte tem que tomar todos os cuidados
para ver condição contratual, como é que tá, multa, porque vão dar jogador, com certeza. Agora, a estratégia do Boaro, do Abobrão, não é legal. Não é legal. Acho que a Ponte tem que subir as linhas, tem que pegar um pouquinho mais a saída de bola do Votuporanguense, não deixar a equipe adversária vir tão à vontade até praticamente dentro do campo da Ponte. A Ponte se defende bem. Tomou um gol até agora em 3 jogos e meio praticamente. É boa a performance defensiva. Mas eu não gosto disso. Se você tem material humano para ampliar e para não sofrer e para não correr tanto risco, tem que pôr em prática. Olha aí, vem de novo os caras. Vem de novo, aqui no setor intermediário, Iago domina, escorou essa bola pelo setor direito, vai dominando por aqui, aparecendo com o fator surpresa o Benzo, capitão, abriu para Fábio, setor direito, ele toca por baixo, o zagueiro da Ponte chega, Pablo para cima dele na marcação em 2 combates, a bola vai para fora em tiro de meta, o último toque foi do atacante do Votuporanguense, que na sequência cai, diz que foi chutado pelo camisa 4 da Ponte Preta. Falar em chute, quando falava o Tigrão, tomou ali um pisão o Léo Lovato numa saída de bola. Vamos ver a condição clínica dele. Que ele caiu no chão, urrando de dor no momento. E foi exatamente aquela falta cobrada pelo Diego Leão quando finalizava o seu comentário, nosso Tigrão. Pois há uma informação, Edu Pinheiro. Ô, Roger Williams, lá em Araraquara, gol do Santos. Segundo tempo, em Santos 1, São José de Porto Alegre 0. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto, escolha Parafru, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Segue caído Fábio, atacante do Votuporanguense. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 15 minutos. Segundo tempo. Ponte Preta vai vencendo 1-0, gol de Diego Leão aos 44 da primeira etapa. 1 para Ponte, 0 para o Votuporanguense, Edu. Olha, o Flamengo joga lá no Batistão em Aracaju contra o Boa Vista. O Flamengo aqui para alternativa. Tá 0-0 Flamengo e Boa Vista. E não tem muita gente no estádio não, hein? 19 horas tem Fluminense e Sampaio Correia. Tem futebol na Bam Bam Bam. Estamos com 15:40 de segundo tempo. Domina a Ponte, vamos Ponte. Ficar com ela mais dominada no campo de ataque. Eu já vejo que o Boaro prepara uma alteração. Já veio camisa 17 na macaca. Matheus já. Ele é atacante pela numeração, né? E pelo que eu vi na placa ali, deve entrar no lugar do Nicolas, viu? Eu vi aparecer o número 10 ali. Deve ser o Nicolas quem vai sair, Roger. E agora só que o Fábio, atacante do Votuporanguense, vai voltar. Ficou todo esse tempo com a menos o time da casa. Confirmando, portanto, sai Nicolas com a camisa 10, entra Matheus, 17 Matheus, novidade na Ponte Preta. Tigrão não luziu, né? Não apresentou o futebol que todo mundo espera de um camisa 10. Pra moleque, né? Sub-20. Muito pouca intensidade, né? Muito lento. Você vê que, olha aí como é que são as coisas. É a primeira alteração da Ponte. Eu falava isso com 25 do primeiro tempo. Não quero ser o dono da verdade. Mas muito apático, né? E sabe jogar, hein? É destro. Joga com a cabeça erguida. Mas jogo assim, no meio dessa molecada aí, tem que vomitar sangue, né, velho? Não pode ficar com nheco. E o Edson viu, a Ponte tá perdendo o meio campo. Ele arriou fisicamente, então sabe jogar, hein? Tem qualidade, é o camisa 10, a gente sempre espera algo mais do camisa 10, mas ele tem um ritmo muito abaixo do que é o normal, do que é o esperado, do que é o padrão para a categoria. Estamos com 17:20. Domina o time da casa. Maior posse de bola no segundo tempo. Fábio Júnior domina lá pelo setor esquerdo. 2 a marcação em cima dele, para cima do jogador do Votuporanguense. Obrigado a devolver para William Boca. William faz reversão pela direita. Boa antecipação do Braga. Vamos lá, Braga. Acelera, desce Ponte. Vamos, Ponte. Quero ver o contragolpe. Passadas largas. Soltou na ponta esquerda. O Cauã saiu para receber fora da grande área. O camisa 9 da Ponte pega pela ponta esquerda. Vai esperar alguém se aproximar. Vai por dentro. Chamou o Enzo para dançar. Tirou. Tocou. Rolou. Ninguém da Ponte. A jogada foi inteligente, Vladimir. É que ninguém estava fechando por lá. E que ali era para estar exatamente ele, né, o Cauã. Por isso o cruzamento acabou não acertando ninguém da Ponte, mas foi uma boa estocada do camisa 9 da Macaca. Esse é o problema de se jogar com linhas muito baixas. Quando o lateral esquerdo da Ponte antecipa e vai com a bola e toca no Cauã, quem é o cara que está dando opção para o Cauã criar a jogada pelo lado esquerdo e cruzar? O próprio lateral que começou a jogada. Estava todo mundo enfiado aqui atrás. Então, se a Ponte está com mais 2 ou 3 jogadores dentro da área, teria matado o jogo, né?
Quem é que estava lá dentro? Apenas o Braga, Gabriel Braga, que começou a jogada muito bem. Então esse é o problema. Até para contra-atacar, você tem que ter uma estratégia diferente. O que é a estratégia diferente? Quando descer, se a estratégia é reativa, tem que ter 3, 4, 5 caras em alta velocidade. O lateral tocou no centroavante, que tocou para o lateral, que quase fez o gol. Belíssima jogada do Nico, do centroavante da Ponte pelo lado esquerdo, né? E, lamentavelmente, o Cauã Moreira, faltou gente, que passou pelo lateral esquerdo que estava de centroavante, houve uma inversão e não tinha mais ninguém na linha da bola. Esse é o problema de jogar com todo mundo atrás. E agora uma falta perigosa para a equipe do Votuporanguense. Batida pro gol, bateu na barreira. Sai em arremesso lateral, 19-31, placar do jogo, 1-0 para a Ponte, vence no segundo tempo. Luz amarela, hein? Aperta e aperta demais o Votuporanguense. Aperta e aperta demais. Tem lateral, vai ser um latereio para bater o Vitor Hugo. Levanta na grande área, escora para trás. O Fábio, ninguém dos caras para chegar. Chega a zaga da Ponte para tirar. Tem que tirar com carinho agora para virar contra-ataque. Miguel domina, vem para o câmera ataque. Era Matheus Gigo. Ele abre a bola soltando para Diego Leão. Diego devolve a bola na fogueira aqui para Matheus mais uma vez. Ele domina, empurra a bola para Cauã Moreira. Voltou atrás. Gabriel Braga, um bicão na bola. O Braga levanta para o câmera ataque. Ninguém por lá. Sobrou com o Matheus. Tá faltando opção, né, Tigrão? Você viu o que você narrou agora? A Ponte estava com os 11 atrás da linha de meio campo. Tentou trabalhar a bola, ia perder porque a marcação do Votuporanguense está lá em cima. Está marcando pressão na saída de bola. E aí a Ponte não conseguiu trabalhar a bola, deu um chutão e devolveu. De graça. E vem os caras. E vem de novo lá pelo setor esquerdo, Fábio Júnior. Ele domina contra a marcação do Léo Lovato, consegue enfiar essa bola pelo meio, soltando para Fábio. Não tá valendo nada, tem jogador da Ponte caído, falta, ele já pede auxílio médico, já pede a maca móvel para dar um respiro no jogo. Ponte tá passando o sufoco. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, mais praticidade e o máximo de sabor para suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis, acesse aromadeservas.com.br. Vladimir, atendimento médico foi necessário pro Miguel, hein? Tá caído lá o Miguel, né? O médico da Ponte já está em campo também, departamento médico. Os jogadores da Ponte aproveitam para conversar e trocar ideias. Jogo parado, vai ter que sair de maca o Miguel para receber o atendimento do outro lado. Tempo passa, bola rola, Bandeirantes marca. Já o Tiger aqui só para fechar comigo, 21:20, segundo tempo. Ponte 1, Votuporanguense 0, Edu. Olha, na Copinha, mais um gol do Santos lá em Araraquara, hein? Santos 2, São José de Porto Alegre 0. Estamos no segundo tempo no Campeonato Paranaense, lá no Couto Pereira, mais um gol do Londrina. De novo, Iago Teles, ex-Guarani. Coritiba 0, Londrina 2. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Tigrão, comente para o Jonatas Cardoso, filho do Alexandre Santos, que não é aquele Alexandre Santos, cutucou, guardou, mas é um grande torcedor do Santos e são ouvintes nossos lá da Zona Leste de São Paulo. Tigrão. Opa, um grande abraço a todos aí, ao papai e ao filho. A Ponte, eu não gosto, eu tenho que ser leal e tenho que ser absolutamente autêntico naquilo que falo com relação às minhas convicções sobre futebol. Não gosto de time retrancado, não. A Ponte joga retrancada. Mas criou chance no primeiro tempo, tal, mas foi dominada. Mas foi totalmente envolvida e no contra-ataque foi. Agora não vai mais, parece sem pernas o time da Ponte, né? Eu acho que o Edson tem que começar a mexer. Já temos aí 67, 45. Metade do segundo tempo. Tem que começar a mexer. Ele tem direito a 6 alterações. Fez só uma até agora, tirou o Nicolas, que estava arriado. Mas tem mais gente aí com a gravata, nossa senhora, vermelha pro lado de fora. Olha aí os caras, bola para a área da Ponte. É o tempo todo. A Ponte não criou nenhuma situação, nenhuma no segundo tempo.
Fábio pela direita, depois a segunda bola apanhada, ele levanta, tira Diego Leão, volta o rebote para Fábio Júnior, escora atrás para o camisa 2 Vitor Hugo, só dá volta o Poranguense, ajeita a bola para o zagueiro, Enzo vem aí, o capitão, mete lateralmente para Matheus, o outro zagueiro, abre lá pelo setor esquerdo com a presença do William Boca, William soltou no comando, o Iago dominou, enfiou, a bola para Isaac, tira a zaga da Ponte Preta, placar de 1-0 para Ponte, 23, etapa final de jogo, Linguiça Seara, deliciosas opções para você, encontra as deliciosas linguiças Seara no Iga Atacado com lojas em Sorocaba, Campinas e Santa Bárbara. Pedrinho domina pela Ponte. Pedrinho também no segundo tempo deu uma cansada. Foi o grande motor da Ponte na etapa primeira de jogo. Bola já está com Léo Lovato lá do outro lado. Toca a bola para Diego Leão. Diego com Diego Domeni. Domeni, lateralmente a bola para Pablo. Pablo um pouco mais à frente com 17, Matheus. Vem acompanhando na marcação o Iago. Rola atrás. Leão bate na bola. Quebrou para o campo de ataque. Aí desperdiça o ataque da Ponte, né? Bola não tá passando mais pelo meio campo. Nitidamente é um comando ali para não avançar. Quando tinha a chance de tocar a bola para frente, eles procuraram um zagueiro atrás nessa saída. Olha, o time da Ponte arriou fisicamente. Nós estamos indo para 70 minutos, 25 do segundo tempo. É muito cedo ainda. Mais inteiro o adversário, o Votuporanguense. Eu vou dizer de novo, o Edson vai esperar o quê? Vai trocar com 40 do segundo tempo? Será que ele está feliz? Está bem defensivamente, está bem a Ponte. Mas ela não criou nenhuma situação ofensiva no segundo tempo. E a bola está triscando a todo momento ali a linha de pequena área, cruzamentos. A defesa está muito bem, o Diego Leão é um avião. O Pablo também fazendo uma grande partida. A Ponte fecha a cozinha, mas não pode, né? Eu acho muito pouco. Eu acho muito modesta essa estratégia de apenas se defender, tendo mais camisa, tendo mais time, estando à frente do marcador. Agora, se é 44, 45 do segundo tempo, fecha, acabou, garante 1-0, mas tem muito jogo ainda. E a Ponte não cria. A Ponte joga muito atrás, agora chega com 4. Pode ser bom. Léo Lovato, é isso aí, Ponte. Vamos lá, soltando pela direita com o Miguel, que já tá melhor no lance. Lindo chapéu, bateu cruzado. Ninguém da Ponte por lá. Nossa, esse Miguel, ele arruma uns lances maravilhindos. E dessa vez não tinha ninguém da Ponte para fazer a finalização. Mais um lampejo de lance de ataque da Ponte nesse segundo tempo. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 25:50, segundo tempo. Estádio Municipal de Santa Fé do Sul, Evandro de Paula 1 para Ponte 0, Votuporanguense Edu. Então, segundo tempo de Araraquara, Santos 2, São José de Porto Alegre 0, São Paulo joga às 19 em Jaú, São Paulo e América de Natal. Amanhã, 17h30, Corinthians e Falcon do Sergipe, lá em Santo André. E o Palmeiras joga às 19h30 em Barueri, Palmeiras e Referência. Esse Referência é de Embu das Artes. Mais cedo o Guarani venceu por 3-0, se classificou para a terceira fase da Copa São Paulo. Leandro Boles transmitiu na Bandeirantes. A Ponte está passando também. E há uma possibilidade sim de derbinho. Guarani e Ponte dentro da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Diga. Ângelo caiu e tem parada para reidratação. Tive essa impressão que ele ia parar para reidratação. Não, é porque teve alteração no Votuporanguense. Saiu o Léo Moura, 5, entrou o Cauã Nicolas. 18, Cauã Nicolas em campo no lugar do Léo Moura no Votuporanguense. Muito bem. Ele não vai parar o jogo para reidratação, não? Já passamos da metade, hein? 34 graus de sensação térmica por lá. O José Maduro tá ouvindo a gente pelo YouTube, ouvindo e assistindo com imagens. E a Ponte vem, Cauã Moreira, sai da marcação bonita, entrou na área, pisou pra lá, pra cá, depois ficou difícil, um paredão se formou à sua frente. A zaga tirou, voltou, rebote com o Pedrinho, ameaçou bater de longe, bateu o Pedrinho, bateu em cima do William Boca e cai no peito do zagueiro que sai pro jogo. E ficou caído, hein? O Miguel de novo. Tá caído lá na grande área, vamos ver se os caras vão pôr a bola pra fora, na base do fair play. O juiz nem viu. Alguém precisa avisar. Ponte tá com 1 a menos, tem jogador cair dentro de campo. Agora ele leva o apito à boca, pede a maca. Quando ele já tava lá em Jales, ele viu que o jogador tava caído lá em Mato Grosso e parou o jogo. Jogo parado. Ele é carequinha, né? É da nova safra, mas já tá. Sim. Ele tá igual o Glegger antes de comprar a peruca, né? Tem 41 anos ele, a minha idade. Mas já foi também. Olha a minha cabeleira. Ele usava shampoo para cabelos rebeldes. Foram todos embora.
Parada técnica. Agora a parada técnica. A Ponte bicampeã busca o tricampeonato. Quem sabe, hein? Uma sequência bonita da Ponte para buscar o tricampeonato da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Já o Clube Atlético Votoporanguense não disputava a Copinha, atenção, hein? Desde 22. Quando fez uma boa campanha chegando até a terceira fase. Desde quando? Desde 22. 1922? Não, de 2022. Ah, tá bom. Pô, já tá na hora da gente falar 22, né, Vladimir? Tá louco, hein? Catarino também tem hora que falta graxa na catraca. Ele é o explicadinho da Praça é Nossa, sabe aquele 22? Cara? Mínimos detalhes. Pelo amor de Deus, deixa eu completar aqui o meu raciocínio. Demora pra eu fazer a produção. A Taça São Paulo terminou, aliás, ela foi inaugurada em 1969. Ele vem meter aí 1922, tá xarope, Não, né? Quer desmerecer aqui a minha produção. Será que tinha muito time churri na marmita dele ou não? Sim, aliás, tá aqui, ó, tá cheirando, por sinal. Vamos lá então, ó. O Votoporanguense não disputa... Churri! Time churri! Time churri! Não disputa a Copinha desde 22, time de Votuporanga. Ele fez uma boa campanha em 22, chegou até a terceira fase. Na segunda fase, inclusive, ele eliminou quem? O Guarani. Empatou 2-2 no tempo normal e ele ganhou por 3-2 nos pênaltis. Só que depois, na terceira fase, ele caiu para o Bahia, perdendo pelo placar de 1-0. Então, em casa, esse Votoporanguense eliminou o Guarani em 22. Traiçoeiro. Ele levou pro empate e levou pros pênaltis depois de empatar. E o Guarani estava sempre na frente. A Ponte está muito próxima de levar esse jogo pros pênaltis. Porque não joga, né? Não joga. É pressionada, não sai. Marcação muito baixa, jogadores com a perna pesada. Eles estão correndo menos do que quando o jogo foi às 13, né? Nas 3 primeiras participações. E falando do time churri aí, né? Em casa lá, a dona da pensão gosta tanto de time churri que outro dia ela pôs no leite. Ô, louco. É. Tá em órbita até hoje. Time churri! Time churri do Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade e o máximo de sabor para suas receitas. Presente dos melhores supermercados e hortifrutis. Você tem o Time churri, aromadazervas.com.br. Ô, Roger. Chamou, falou. Só vamos ver esse ataque aí. Ó, atenção, bola levantada, desvia, Isaac de cabeça. Ângelo cai para fazer a defesa, Catarino. Nas mãos do goleiro Ângelo, ressaltando que esse time da Ponte Preta foi poupado na última rodada, né? Somente o Ângelo, o Domene e o Diego Leão jogaram contra o IAP. Então a grande maioria desse time jogou apenas 2 partidas na Copinha até aqui. 31. Voltamos então da paralisação. Vamos ver se a Ponte volta melhor, né? E já tá parado o jogo de novo porque tem jogador da Ponte com câimbras. Depois de uma primeira fase intensa, jogando 1 da tarde, né? Apesar de que houve uma folga aí para os titulares no terceiro jogo, mas como disse o Tigrão, o cansaço está pesando mais para a Ponte do que para a equipe do Votoporanguense. O jogo vai sendo muito picado, isso também está minando o Votoporanguense de se empolgar demais no jogo. Essa é a verdade. Vai sendo retirado agora, me parece que é o atacante. Cauã, né? Cauã, né? Isso. Cauã Moreira vai sendo retirado, ele marca tempo, passa a bola, rola, Bandeirantes marca. 31:40, etapa final de jogo. Ponte 1, Votoporanguense 0, Edu. Eu vou falar pra você, essa dupla de Maqueiro é um sarro, hein, cara. Vou falar pro Chapéu do cara e o ajudante dele, hein. A vontade da dupla. Sensacional. Olha, segue lá em Aracaju, isso mesmo, Aracaju no Batistão, em Flamengo e Boa Vista 0-0. Agora mexe, até que enfim vai oxigenar a equipe o técnico Edson Boaro Abobrão, que já disputou Copa do Mundo, Vladimir Catarino. Saiu o Cauã para a entrada do camisa 27, Lucas Emanuel. Lucas Emanuel fez 2 gols, né, na vitória sobre o Santa Fé, entra no lugar do Cauã e saiu o Miguel para a entrada do Isaac. Isaac 23 no lugar do Miguel. Temos 2 Isaac em campo, hein? Isso. Isaac do Votoporanguense e Isaac da Ponte Preta. Já o Tigrão fala se isso agrada a ele no segundo tempo, nessa reta final do jogo. A Ponte, por enquanto, tá passando. Pedrinho pelo lado esquerdo do campo recebe a carga para cima do William Boca. O último toque foi do 8 da Ponte Preta. Ele pediu o lateral para si, mas a lateral é para a equipe do Votoporanguense. Esse é o futebol da Bandeirantes com a Pisocol. Argamassas, rejuntes, impermeabilizantes, os melhores produtos. Qualidade e segurança para sua obra com Pisocol. Colou, ficou.
Já já tem apito final com o Edu Pinheiro repercutindo especialmente os times de Campinas. Guarani passou vencendo 3-0. A Ponte tá vencendo, tá passando. Há muito tempo que eu não lembro os times de Campinas avançando, os dois juntos. A fases mais agudas da Copinha. Começa bem essa temporada que promete para o futebol aqui. Campineiro sai pro jogo, abre, mas abre mal. Matheus deu de presente. A equipe da Ponte agradece, vem com Lucas Emanuel. Rolou a bola soltando para Pedrinho. Pedrinho viu passando atrás, soltando para Diego Leão. Bateu pro gol! Sobre o gol pela linha de fundo. O homem chega até de fator surpresa, hein, Catarino? A bola foi rolada pelo Pedrinho, né? Rolou para trás para a conclusão da jogada. O arremate foi pela linha de fundo sem perigo nenhum, é tiro de meta. Só assim meus olhos me traíram. Mas eu achei que foi o Domene. Para mim foi o Domene, viu? É Diego também. É que eu não vi a abraçadeira de capitão, por isso que eu chutei junto com o Diego Leão aqui, a fera que fez o gol da Ponte aos 44 do primeiro tempo. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e de freio, escolha quem entende tudo do assunto, é para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Olha o Fabião, pega a bola pelo time do Votuporanguense, levanta no segundo pau, pode pintar! Ufa, tirou, a zaga da Ponte tirou, rebote voltou para Lucas Emanuel, lá pelo setor direito, ele faz um break, prendeu, são 3 para cima dele, ele faz uma linda finta, consegue escapulir, passa uma gasolina no corpo e vai para ninguém pegá-lo, depois na sequência foi desarmado pelo Fábio Júnior. Pois não? Ninguém encostou nele, pô. Ninguém encostou. Ele estava contra ficou 3, sozinho. Ninguém fez a aproximação para receber a bola. O time da Ponte está fazendo um péssimo segundo tempo. Tá pedindo para tomar, ó, é a 20ª vez que eu tô dizendo isso. Péssimo segundo tempo, péssimo. Lento, apático, retraído, retrancado, sem imaginação, pernas pesadas, parece time de veterano, pô. A Ponte tá com a classificação na mão, é muito importante isso. Já temos 35 do segundo tempo. Pô, tem que se entregar um pouco mais, tem que jogar um pouco mais. Tem que parar com esse negócio de administrar migalha, 1-0, 1-0, 1-0. Toma o gol, vai pro pênalti, aí vai balançar, vai tremer a perna, vai tremer. Tem que jogar bola, pô. O time da Ponte não joga no segundo tempo. A defesa se porta muito bem, mas só se defende, é muito pouco. É pouco demais, Ponte. Para quem jogou o belo futebol do primeiro tempo, o segundo é só defensivo. E nem reativo, é só defensivo. Domina Matheus pelo meio de campo, solta essa bola. Abrindo para Lucas Emanuel, os dois são sangues novos no segundo tempo. São jogadores descansados que entraram na etapa final de jogo. Faz a finta Matheus pelo meio, descarrega, soltando lateralmente para Gustavo Teles. 35-54, bola à frente com o Pedrinho. 2 na marcação, o time se fecha bem do Votuporanguense quando tá sem a posse da bola. Pedrinho costurou, tive a impressão que saiu, o árbitro não marcou nada. Já trouxe aqui atrás para Domene. Domene usa a pé da direita e já descarrega lá na ponta direita. Boa bola, Léo Lovato. Vamos lá, garoto. Sofre uma carga, acaba se desequilibrando, a bola sobrou para Lucas Emanuel, esse por solo também, dessa vez o árbitro marcou falta em cima do 27, ele comemora, porque sabe que são segundos preciosos para a Macaca na reta final do jogo. Linguiça Seara, deliciosas opções para você, encontre no Iga Atacado, com lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Alô Carlos Alberto Messias, alô José Maduro, toda essa galera no YouTube comigo, tá crescendo a audiência no YouTube, à medida que vai chegando o momento da classificação, o pessoal vai ligando na Bandeirantes para ouvir a emoção inigualável do rádio para você. Botafogo do Rio e IAP do Maranhão. Um dos dois será o adversário por enquanto da Ponte Preta, que está vencendo pelo placar de 1-0. Domina direto de trás, rasga, mas sem nenhuma ligação, cai direto com o Matheus, zagueiro central da equipe do Clube Atlético Votuporanguense. 37 minutos, aguenta coração Ponte Pretano. De manhã foi mais simples para o Guarani. Agora o caldo está mais entornado para a Ponte Preta, que vai vendo o time da casa. Eu falo da casa porque está lá pertinho, está 100 quilômetros de Santa Fé do Sul, de Votuporanga para Santa Fé, é 1 hora de carro. Aí vem de novo, lá pelo lado esquerdo, lançamento para Fábio Júnior, bem postada na marcação, vai para cima dele o Léo Lovato, acaba sendo empurrado, é falta, e na base da falta, Catarino, a Ponte vai parando o jogo. Foi inteligente o Léo, né? O Léo Lovato, ele prendeu a bola, deixou o corpo para receber o combate e a falta aconteceu. O árbitro bem próximo ao lance marcou. Edson Boaro, por enquanto, comandando a Ponte, na base do sufoco, para mais uma classificação, 65 anos, tá na base da Ponte desde 23, passou por sub-17, sub-23, auxiliar técnico da equipe profissional e principalmente comandou o time do sub-20 quando disputa agora a sua terceira copinha. Segundo o site O Gol, essa é pro Edu, são 48 jogos com esse na Ponte à beira do campo.
como jogador profissional, fez 62 jogos pela Ponte, 3 gols antes de ir pro Corinthians brilhar demais, onde disputou 6 temporadas. Então, se a conta no site O Gol não estiver errada, esse é o 48º jogo que o Abobrão faz comandando a Ponte Preta, a macaquinha nas bases. Aí vem o Domene, domina lá atrás, contra 3 contrário, chutão. É só assim na base do chutão. Voltou com o Pedrinho pelo meio de campo, ele escora a bola de lado, soltando para Matheus, no grande círculo, voltou com o Pedrinho, perna direita, botou para correr no campo de ataque, atenção, Isaac vai para a grande área, sai o goleiro, Baceto corajosamente, ele tá fora do gol, ela caiu com o Léo Novato, capricha, aproveita a Ponte, chegou Léo, sem ninguém na marcação, levantou nas mãos do goleiro, aí é questão de levantar a cabeça e ver onde o goleiro tava e onde o seu companheiro tava, Vladimir. Não levou nenhum perigo, né, porque o goleiro mesmo voltando, se recolocou legal e ficou com a bola. 38:55, angustiante, não é, Paulo de Tarso, esse finalzinho do jogo. O juizão tá com a placa levantada, porque vai ter alteração no voto poranguense. Isso, entra o 19, que é o Carlos Eduardo no lugar do camisa 11, Rafa. Sai Rafa, entra Carlos Eduardo, 19. Eu conheço um Carlos Eduardo que nessa situação agora já devorou as unhas e os metatarsos e tudo mais, hein, Tigrão? Mas ele já deve ter dado um tapa no beiço básico. Aí dá uma relaxada, né? Ele e o pai dele, né? Nossa senhora. Quem tá com menos unha nesse momento, hein? Eu acho que é o Carlão. Domina pelo lado esquerdo da Ponte. A Ponte começa a trocar mais passes. Depois das mudanças, parece que ela tem um pouco mais de lucidez no campo de ataque. Agora a bola chegou até o Isaac. A devolução pelo lado esquerdo contou com o desvio das defensivas da equipe do Votuporanguense, que também vai se cansando. Essa é que é a grande verdade. Essa é a marca de 40. PP marca comigo 40 minutos. E vem o time da Macaca lá do esquerdo do campo. Vamos, Gustavo Teles. Ele domina, levantou a cabeça. Tem curtinho, só tocar pro Gabriel. Ele prefere com o Isaac. Isaac triangula a jogada, abrindo um pouco mais aqui perto do meio de campo com o Matheus. Matheus contra 2 contrários, volta para Gabriel Braga. De primeira com o Isaac. Vamos lá, garoto, para até tocar daí. Enfiou no vazio. Pra ninguém, o goleiro vai nela, Baceto fica. Tempo passa, bola rola, Bandeirantes marca. Vai suando sangue a macaquinha para avançar para a segunda fase. 40 segundo tempo. Para a terceira fase da Copinha, por enquanto tá passando a Ponte 1, Ponte 0, Votuporanguense, Edu. Que várzea, começando os estaduais, o jogo lá no Batistão, Aracaju, gol do Boa Vista. Flamengo reserva 0, Boa Vista 1 no Paranaense. Coritiba com o time sub-20, perde em casa 2-0 para o Londrina. Caído o jogador da Ponte. Cãibras, hein? Perna esquerda. Cãibras na perna esquerda, me parece o Braga. Vai sendo ajudado ali pelo Teles para se levantar. O árbitro foi lá e falou, para com isso, pode se levantar. Se levanta que eu não vou dar acréscimos. É reta final, a Ponte vai tentando parar o jogo na base de faltas e de atendimento médico. Sicredi, do Seguro ao Consórcio do Cartão, uma carteira digital não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta, que é te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Enzo, capitão do Votuporanguense, fica com a bola dominada no campo defensivo. Passadas largas, usa a perna direita, já lança a bola pelo meio de campo, a Ponte tenta apertar. Apertou e ganhou. Vamos lá, Ponte! Isaac pegou a bola, deixou com o Pedrinho. Aí esse último passo tá sendo castigante, hein, Vladimir Catarina? Até o Pedrinho, hein? Até o Pedrinho. Eram 4 opções, né? O passe foi pra ninguém. Grande oportunidade teve a Ponte. Até o Pedrinho, que é fera. Mas parece que tá faltando oxigenação cerebral pros meninos da Ponte. Eles não conseguem raciocinar. Parece que estão meio assim aéreos, né? Eu acho que as pernas já não obedecem mais os comandos da mente. Está perto de conseguir a classificação a Ponte, mas muito sofrido. Entendo que não precisava de nada disso. Mais um com câimbra. O juiz vai dar uns 8 minutos. Pode escrever aí. A Ponte parou muito o jogo. Muito. Não teve jogo dela. E o Votuporanguense mais inteiro fisicamente. Claro que foi propositivo, mas não foi objetivo. A defesa da Ponte se posta bem. O Diego Domene, que é o volante, um dos mais experientes do time, já esteve inclusive entre os profissionais, ele é um terceiro zagueiro. Ele se posiciona entre o Diego Leão e o Pablo. É ali que ele fica. Ele não sai, ele não sobe de jeito nenhum. Pode ver ali, ó.
número 5, o jogador mais atrasado nesse momento que a bola está parada da Ponte, olha lá, entre os dois zagueiros. Quer dizer, você precisa que o volante saia um pouquinho, que suba um pouquinho para dar opção, para receber a bola, para tentar arrastar a bola. Olha aí, a Ponte entrega de novo, olha, muito aquém no segundo tempo. É importante a classificação, mas a Ponte não jogou no segundo tempo. Vem aí, Vladimir, alterações da Ponte. Primeiro ataque. Vamos lá, pela direita, Lucas Emanuel rolou na boca do gol, tirou! Diego Leão de cabeça! Aí na sequência, briga por ela, lá pela ponta direita, a Macaca vem com camisa 20, entrou agora, ele limpou, tocou pra trás, Isaac esperava, voltou, rebote, o giro pro gol, defendeu, Baceto! Uma paulada cruzada no ataque alvinegro, quase a Ponte define a classificação, Catarino! Quase, deu a impressão de ser o Anderson, que acabou de entrar, quem chutou, agora o lance terminou. Então, confirmando as alterações. Saiu Gabriel Braga, meia dúzia, entrou 22, Gustavo Almeida. Gustavo Almeida, 22, no lugar do Gabriel Braga. E saiu o camisa 8, Pedrinho, para a entrada do Anderson com a 20. São mais dois jogadores novos e meio de campo que entraram na Ponte Preta. 44-21, meu povo. Tá chegando a hora da classificação. Aguenta coração, Ponte Pretana, em nome das linguiças Seara, que você encontra no Iga Atacado. São deliciosas opções para o seu dia a dia. Lojas do Iga em Campinas, Santa Bárbara e Sorocaba. Bola para os caras. 44-30, ele vai dar muito tempo de acréscimo, hein? Mas pode esperar. Qual o nome do 20, hein? 20 é o Anderson. Anderson, muito obrigado. Entrou no lugar do Pedrinho, né? Isso. Yes. E o Gustavo Almeida no lugar do Gabriel Braga, um bom lateral esquerdo da Ponte. Tá ali o Edson Boaro, tá em pé, tá conversando com o time. Tem lateral para bater pela direita, o time de Votuporanga. Vai Fábio Júnior para cobrança. Vamos ver o que ele vai fazer com a bola. Se desmarca a frente, sempre perigoso o Fábio. Se desmarcou, mas ela ficou tranquila para o Pablo, que sai para o jogo, abre com o Matheus. Essa marca de 45 minutos. Pedro Piscinato marcou comigo, já ligou a Ponte para o campo de ataque. Vamos lá, Macaca, vamos até 51, portanto. Vem Lucas Emanuel, tenta levantar a bola na grande área. A zaga dos caras tirou. A Ponte tem que ter mais carinho nessa bola reboteada. Volta pelo lado esquerdo do campo, Gustavo Almeida. Entrou agora no jogo, tocou para Matheus. Matheus triangulou a jogada com o Teles, voltou com ele. Matheus, vai para cima, garoto, isso. É para definir, é pra matar, chutou pro gol, o goleiro pegou, ela vai entrando, é gol! É gol! Da Ponte! Matheus, camisa 17! É pra acabar, é pra definir! Ele solta a bomba! O Baceto engole um frango histórico em Santa Fé do Sul! Ele voa na bola, mas não consegue tirar! Ela vai morrer no fundo do gol do Votuporanguense! Matheus, camisa 17, classifica a Ponte! Ele não perdoa! Matheus marca na marca de 45, faz explodir o torcedor alvinegro. Fatal, letal, Matheus, você é o tal. Obrigado, Baceto. Nunca te quis mal, nunca te critiquei. Obrigado, que colaboraçãozaça, que frangaço. Ponte 2. Votuporanguense nada, a Ponte está classificada, vai jogar a terceira fase, mas que parto, hein? Nossa, vocês prepararam o remédio em casa? Que aqui no estúdio o negócio tá tenso, mas agora com esse gol tudo fica mais leve, mais claro, mais calmo, um domingo mais legal pra parte alvinegra campineira. O que vale é o detalhe, conta aí, Catarino! Haja coração, Roger até tomou 2 Rivotril aqui com o coração disparado. Olha, a jogada do Matheus, né? Foi avançando, ninguém veio na marcação, ele decidiu chutar. Não foi tão forte assim, mas ia no canto. O goleirão Baceto tocou na bola acreditando que ela iria pro fundo, ou pra linha de fundo, mas foi pro fundo do gol, né? Uma falha do goleiro do Votuporanguense, o Matheus não tem nada a ver com isso. Decretou aí a classificação da Macaca, Ponte 2-0.
Tigrão, tem uma mudança aí no Votuporanguense. O Vladimir entrou 16, que ele levantou a placa de 15, mas entrou um cara com a numeração 16. Eu não tenho nada a ver com isso. Depois você checa a informação. Tigrão, 2-0 pra Ponte, Tiger. Eu não tive a oportunidade de falar, mas eu vou falar agora. Não é pelo gol, não. O goleiro espalmou pra dentro do gol. Ele fez um movimento totalmente errado, equivocado. Caiu todo torto pra bola. Foi tentar tirar pra escanteio e botou pra dentro. Mas o Matheus, que entrou no lugar do Nicolas, entrou bem no jogo. Mas você está dizendo que a Ponte não estava bem, mas o Matheus entrou valorizando a posse da bola e para mim ele é um segundo volante, /meia. Sabe aquele segundo volante que chega? Ele é mais jogador do que o Nicolas, com baixíssima intensidade, como nós flagramos desde o primeiro tempo, desde os 30 do primeiro tempo. Então não sei, a Ponte está classificada, a fórceps, mas com personalidade, uma jogada linda do Matheus. Ele faz a finta, evolui com a bola, bate com qualidade. A bola era do goleiro, mas enfim, o goleiro acho que ficou na dúvida se espalmava ou segurava e acabou não fazendo nenhuma coisa nem outra e jogou para dentro do gol. Mas o jogador da Ponte não tem nada com isso, e dos que entraram no time da Ponte, o melhor é o 17, é o Matheus. Acho, inclusive, que para a próxima fase aí, onde a Ponte já chegou, agora não tem mais problema, que ele deve ser titular. Mas um segundo tempo muito abaixo do time da Ponte, aquele time traiçoeiro, aquele time reativo, deu uma melhoradinha na intensidade. Depois que as alterações começaram a acontecer, o time estava muito abaixo fisicamente, deu uma subidinha, deu uma equilibrada. Também é verdade que o Votuporanguense tentou e produziu pouco pela boa performance da defesa da Ponte, aí cansou também. Então parabéns para a Ponte pela classificação, mas não precisaria ter corrido tantos riscos, ganhando de 1-0 até 46 do segundo tempo, correndo todos os riscos de tomar um empate muito atrás. Mas valeu. Matheus, anotem aí, entrou muito bem, não pelo gol, mas até pelo manejo de bola, e ele joga atrás da linha de meio campo e aparece como elemento surpresa, destro, cabeça erguida, magrão, bom jogador. Último minuto em Santa Fé do Sul. 50 minutos ele vai terminar o jogo. Prometeu até 51. A Ponte tá vencendo por 2-0. Agora é só se segurar a macaca. Ela cai pelo setor direito com Carlos Eduardo. Bate direto pro gol. Bateu no morrinho. Antes encaixou firme o Ângelo Vladimir. Tranquilidade do goleiro Ângelo para fazer defesa e o árbitro já pede a bola. Vai viajar, a revisão preventiva do seu veículo é muito importante. Procure a Rocha Autopeças, garanta a tranquilidade e a segurança de todos. Acesse rochaautopeças.com.br. Pede a bola, Paulo César Francisco. Mostra o meio de campo e bota um ponto final no jogo. A Ponte está classificada. Nossa. Foi no estilo Ponte Preta. Foi no padrão Ponte Preta SA, né? Daquele jeito, sofrido. Esperou o segundo tempo inteiro. E coincidentemente os dois gols foram um aos 44 do primeiro e o outro aos 45 do segundo tempo. Se classifica, independente do que o jogo traduziu, e o Tigrão vai falar muito mais disso no apito final. A Ponte chega agora invicta para a terceira fase, com 9 gols marcados, só um sofrido, e espera de cabeça erguida Botafogo do Rio e IAP do Maranhão. Tem o que melhorar o Edson Bora, tem sim, mas chega com moral. Faça a festa aí, torcedor ponte pretano. A Ponte passa e tá marcando o Guarani. Ele passou cedo, a Ponte passou também. Temos chance de derbinho nas oitavas de final da Copinha. E vem aí o apito final, repercutindo toda essa rodada da Copinha Sicredi, do seguro ao consórcio do cartão, a carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Vem aí o apito final, vem aí, Edu Pinheiro.
Jornada Esportiva. Oferecimento Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça sua revisão preventiva. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Futebol é com a Bandeirantes, vai, 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 futebol. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça sua revisão preventiva. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Muito bem, Roger Williams narrou aqui, olha, a Ponte fez um gol no finalzinho do primeiro tempo, Diego Leão, zagueiro de cabeça, e marcou o segundo no finalzinho do segundo tempo, final do jogo com o Matheus. Ponte 2, Votuporanguense 0. Vladimir, Santa Fé do Sul com todo esse calor aí, mas até agora tá dando certo pra Macaca, hein? Foram 3 vitórias e um empate. Tá invicto jogando nesta copinha. A Ponte, pela primeira vez, não jogou a 1h, jogou às 3, mas saiu com a vitória. Macaca classificada, agora fica no aguardo para saber quem vai ser o seu adversário aí na próxima fase, mas já sabe que deverá ser na terça-feira esta partida da Ponte Preta, terceira fase da copinha, Edu. Então você volta já no craque, viu, Vladimir? Com certeza, estou ávido, daqui a pouco eu volto. Olha, é o seguinte, a Ponte agora, ela vai pegar Botafogo do Rio ou Iape do Maranhão. O jogo é 18h30 em Votuporanga. Então, por volta das 20h30, se não tiver pênalti, mais ou menos, a Ponte vai conhecer o seu adversário. O Guarani hoje, pela manhã, lá na cidade de Brodowski, venceu o Bandeirante local, Guarani 3-0, 2 gols do João Marcelo e um de Arthur. O Guarani só vai conhecer o seu adversário lá para as 23 horas, 11 e pouquinho, se não tiver pênalti. Guarani enfrenta Botafogo de Ribeirão ou Atlético Mineiro. Começa às 21 horas em Franca. Então hoje a dupla campineira vai conhecer os seus adversários na terça-feira, que é a terceira fase. Esse negócio de derby é o seguinte, deixar bem explicado aqui. Ponte e Guarani precisam eliminar mais 2 para chegar no derby. Precisa eliminar agora na terceira fase, eliminar na quarta fase. Se acontecer, será na quinta fase, ou oitavas de final. Então o Guarani precisa eliminar mais 2. A Ponte precisa eliminar mais 2 para ter derbinho, então, na quinta fase da Copa São Paulo. Informo também que acabou, deixa eu ver se acabou, estava 3. O Santos marcou mais um, viu? O Santos se classifica lá em Araraquara. Santos 3, São José de Porto Alegre 0. Ainda estamos nos acréscimos.
Acabou em Tietê, Juventude 1, 15 de Jaú 0. Segue aí o Juventude, tá? Então, até hora classificados. Água Santa 2, Linense 1, Guarani 3, Bandeirantes 0, Ferroviária 2, Vitória da Bahia também 2, nos pênaltis 7-6 para a Ferroviária. Desportivo Brasil 1, Bahia de Virada 2, aqui Ponte 2, Votuporanguense 0 e o Santos, né, 3-0. Deixa eu ver aqui, tá terminando o Santos. E o Juventude também classificado, conforme eu disse, 1-0 no Kim Jaú, mas tem muito jogo ainda. O São Paulo joga às 19 horas em Jaú contra o América de Natal. Amanhã tem Corinthians e Falcon do Sergipe, 17h30 em Santo André. Tem Palmeiras e Referência, 19h30 em Barueri. Red Bull Bragantino pegou o Flamengo, cara, 21h45 amanhã, 21h45 amanhã em Mogi das Cruzes, tá bom? Muito bem, alô Tigrão, vamos comentar aí, e aí, Ponte 2, Votuporanguense 0. Ô Edu, pra quem vê só o placar, dá a impressão que o jogo foi tranquilo, né? Mas não foi não. A Ponte sofreu muito para ganhar esse jogo. Veja você, e aí dentro da ficha técnica, você já deu uma antecipada. O primeiro gol, a 45 do primeiro tempo, apagar das luzes. Gol do Diego Leão, grande zagueiro, grande revelação aí da Ponte. Pode prestar atenção, Edu, vai dar jogador. Diego Leão, número 3, fez 1-0 de cabeça, uma jogada bem trabalhada, um bom cruzamento do Pedrinho, mas o Votuporanguense foi melhor do que a Ponte em termos de posse de bola. Só que a Ponte jogando no contra-ataque reativamente, puxando as linhas para trás e saindo em velocidade, criou no primeiro tempo as melhores situações, e eu acho que o primeiro tempo acabou sendo exatamente o que o placar mostrou, com um placar justo pelo movimento geral de ações da primeira etapa. A Ponte mereceu, mesmo aparentemente do ponto de vista territorial, tendo sido dominada pelo Votuporanguense, que vai, mas de prático, né? O goleirão da Ponte, o Ângelo, fez uma defesa ao longo do jogo. Aliás, você vai ter grandes dificuldades aí para editar algumas defesas para abastecer o quadro, a defesa do jogo. Então a Ponte, com uma proposta de ser reativa no primeiro tempo, se deu bem. Agora, no segundo tempo, a proposta foi a mesma, só que o time não jogou. O time não andou, o time não criou absolutamente nada. E o Votuporanguense, mais inteiro, mais enxuto fisicamente, criou algumas situações embaraçosas, a bola toda hora ali rabiscando a linha de pequena área da Ponte. A Ponte foi dominada. E quando tinha a bola, dava chutão, a bola não passava pelo meio-campo, devolvia gratuitamente a posse da bola para o adversário e foi um sufoco, sem grandes riscos, porque a defesa da Ponte é muito boa, porque o Edson coloca entre os dois zagueiros, o Diego Leão e o Pablo, ele coloca o Diego Domene, ali joga com 3, aí ele puxa à frente do Domene o número 7, que também é volante, o Gustavo Teles, né? Fica um pouquinho à frente, fecha as laterais, traz os meias para ajudar na marcação. Então é um time que se defende bem, mas foi dominado. Eu acho que tem muito mais time, muito mais qualidade, muito mais camisa, muito mais história. É um time bicampeão da Taça São Paulo e não precisaria ter corrido todos os riscos que correu, especialmente no segundo tempo. Se toma um empate aí, porque aí quem vê o placar e não viu o jogo e não ouviu a Bandeirantes, vai falar, atropelou, sapateou, 2-0. Mas sabe quando que a Ponte fez o segundo gol? 46 do segundo tempo, e com um baita de um Chester do goleiro do Votuporanguense, que é o Baceto. Nossa, foi com fundamento todo trocado, foi na dúvida se ia segurar ou espalmar, e na dúvida ele solta a bola dentro do gol. Tomou um peru, um Chester daqueles de véspera de Natal ou do almoço de Ano Novo. E aí a Ponte fez o segundo gol e respirou, mas não jogou no segundo tempo, foi muito difícil. Acho que o time tem qualidade. Para mim tem 3 jogadores que para a categoria são acima da média. O Diego Leão, o zagueiro que fez o primeiro gol, o Pedrinho, o meia,
segundo volante barra meia, mais para meia, muito bom jogador. E o Miguel, que é o destro que joga pelo lado esquerdo com a camisa 11, driblador, cria situações, ataca os espaços, é um cara que tem muita criatividade. Ele encontra soluções, às vezes, em lances aparentemente perdidos. Então, o time da Ponte é bom. E eu não gosto desse tipo de estratégia. E se passar, por exemplo, para mim favorito o Botafogo Carioca e for o próximo adversário da Ponte, se jogar assim com o Botafogo, a Ponte vai ser eliminada. A Ponte tem que ser mais propositiva, tem que sair um pouco mais para jogar, tem que propor um pouco mais o jogo ofensivo, tem que tomar mais a iniciativa, porque quando joga contra adversários tecnicamente inferiores, fica mais fácil você administrar fechando a casinha. Mas quando é com um time que tem mais qualidade, você vai ficar enfiado lá atrás, vai tomar o gol e depois vai ter dificuldades para conseguir, de alguma maneira, igualar as coisas. A Ponte que não ficou nenhuma vez até agora atrás. A Ponte que tomou um gol só em 4 jogos. Então o sistema defensivo é muito compacto. Mas hoje, com todo respeito, né, a equipe da Votuporanguense, eu entendo que a Ponte correu um risco desnecessário de levar esse jogo para os pênaltis ou até de tomar uma virada, porque o segundo tempo não existiu. Não existiu. A Ponte ficou lá atrás, enfiada, dando chutão. Mas, um lance muito bem executado pelo Matheus, que entrou muito bem no jogo, não só pelo gol, número 17, no lugar do Nicolas, que é o 10, que sabe jogar, mas não tem intensidade, tem que se entregar um pouco mais, tem que jogar com um pouco mais de raça, tem que jogar com um pouco mais de movimentação. Estava morto fisicamente, saiu e entrou esse Matheus, 17, pernas compridas, magrelão, tem um baita de um domínio de bola. Depois que ele entrou, a Ponte até que diminuiu um pouco a intensidade ofensiva e a pressão da Votuporanguense. Por quê? Por quê? Porque, claro, ele tinha um pouco mais de domínio. Ele fez com que o time da Ponte ficasse um pouco mais com a bola, porque tem bom domínio, porque tem bem a posse, porque tem técnica, e toda vez que você fica, quando você consegue ficar um pouquinho mais com a posse da bola, você automaticamente diminui a pressão em cima da sua defesa. E numa jogada que ele começou e terminou, bate de fora da área, o goleiro aceita um piruzaço, problema dele, mérito de quem chutou, de quem acreditou, mas o Matheus entrou bem sim, e para mim tem que ser titular na próxima fase, na terceira fase. Para mim tem que ser titular. É mais jogador do que o Nicolas, é mais técnico, é mais participativo e hoje foi decisivo, mas aos 46 do segundo tempo, nada estava definido, um drama para a Ponte segurar essa classificação, e aí, numa falha do goleiro, mas também numa jogada bem executada antes e no chute, a Ponte chega ao segundo gol e se classifica e leva agora a esperança do seu torcedor para tentar ir mais longe na Copinha. Só que tem um detalhe, jogando assim, contra um adversário de maior qualidade, que deve ser o Botafogo Carioca, certamente a Ponte vai ficar pelo caminho. Tem que ser um pouco mais ousada, tem que jogar com as linhas mais altas, tem que marcar mais a saída de bola do adversário, tem que se retrancar menos e tem que ser menos reativa. Mas hoje, especialmente pelo primeiro tempo da Ponte, que foi também jogando atrás e contra-golpeando, mas criando chances, a Ponte mereceu, está de parabéns. Tem 3 jogadores aí para mim que estão prontinhos, absolutamente prontos para subir, né? Eu vou falar de 3, o Pedrinho, o 8, eu vou falar do zagueiro central, Diego Leão, e vou falar também do Miguel, o driblador, um jogador de muita técnica, um jogador de muita habilidade, um jogador que joga um futebol moleque, no bom sentido, um futebol de improviso e de dribles. E aí, num segundo plano, mas muito próximos, a gente pinça aí o Cauã Moreira, que é um cara matador, mas que hoje, por exemplo, não apareceu. Ele ficou sozinho, ele e Deus, lutando contra toda a zaga da equipe da Votuporanguense. Ninguém chegava.
especialmente no segundo tempo. Mesmo assim, cabeceou uma bola perigosa no início do segundo tempo. Está pronto também, pouquinho abaixo dos 3 que eu citei aqui, e eu repito, porque não são jogadores conhecidos ainda, Miguel, Diego Leão e Pedrinho, para mim, jogadores prontos para subir. Próximos, também com muita qualidade, o Cauã Moreira, o centroavante, o Diego Domene, e para mim esse Matheus que entrou também, deixou uma ótima impressão no manejo de bola, joga de cabeça erguida, valoriza a posse da bola, diminui a pressão do adversário, ao final, com dificuldades, mas com méritos também, especialmente pelo primeiro tempo, a Ponte fez 2. O Votuporanguense não fez nenhum e a Ponte está na próxima fase da Copinha, edição 2025, com um calor para cada um em Santa Fé do Sul. A Ponte está classificada, ótimo, excelente, e vamos observar com muito otimismo e com muito interesse o desempenho desses meninos, meu queridíssimo Eduzaço Pinheiro. Muito bem, meu queridíssimo Tigrão pela ponta esquerda. Olha, obrigado aqui ao ouvinte, o Carlos Roberto do Parque, deve ser Maria Helena, né? Carlos Roberto, muito obrigado, viu? É o seguinte, no intervalo, como o Diego Leão fez o gol da Ponte no finalzinho do primeiro tempo, né? Aí a gente foi pro intervalo, eu comentava os últimos zagueiros revelados pela Ponte, é que eu falei do Fábio Luciano pra cá. Fábio Luciano é 97, 98 pra cá, não teve assim uma grande revelação na zaga de expressão. A gente falou vários nomes aqui e o Carlos Roberto tá falando aqui do Zaru. O Zaru já inclusive foi campeão da Copa São Paulo, aí início dos anos 80, Eugênio, mais para trás ainda. O Pedro Luiz, 93, 94, depois foi pro São Paulo, foi um grande zagueiro sim, Carlos Roberto. Mas valeu, muito obrigado ao Carlos Roberto do Parque Maria Helena, né? Outra informação que ele fala aqui é o seguinte: terminou o jogo do Santos lá em Araraquara, 3-0 Santos no São José, Santos classificado, e um dos gols foi do Rafael, esse menino do Guarani. Esse Rafael é aquele que apareceu no time do Guarani no profissional Carequinha. Ele fez alguns jogos do Paulista 2023. Depois, o ano passado, na Copa São Paulo 2024, ele já estava com cabelo. Ele fez 1 ou 2 gols na Copa São Paulo, inclusive aquele jogo Guarani Rafael e Corinthians, que foi 2-2. O Guarani empatou no finalzinho, foi para pênalti, e nos pênaltis o Corinthians eliminou o Guarani. O Rafael fez o gol naquele jogo. E o Guarani emprestou o Rafael para o Santos. Ele jogou também a Série B, alguns jogos só aqui, em 2024. Mas ele foi para o Santos, mas ele é do Guarani, ele tem contrato até 15 de maio de 2027 com o Guarani, o Rafael. Obrigado, viu, pela informação. Bem, Ponte 2, Votuporanguense 0, Guarani 3, Bandeirantes 0, ambos classificados, a dupla campineira. Os jogos provavelmente, com certeza, né? Quer dizer, provavelmente, com certeza não combina. Ou é provável ou é certeza. Mas é certeza que serão na terça-feira, tá bom? Vamos pro nosso intervalo? Não, vamos pro craque, né? 17h15, o craque! O craque do jogo. Você narrou 2-0 Ponte, pois não, Roger Williams. Quem, hein, Roger? Oi, Edu, de volta aqui na Bandeirantes, agora para votar no craque do jogo. Claro, Diego Leão, cara muito firme lá atrás, fez um gol de centroavante, bem posicionado e, posso estar enganado, mas não teve uma falha defensiva no jogo. Então, pelo contexto defensivo e por ter feito o gol que estava dando para a Ponte até os 45 do segundo tempo a classificação, para mim, Diego Leão, a fera, ele é fatal, letal e não perdoa. Para mim, ele é o craque do jogo. Perfeitamente, parabéns pela narrativa. Bom retorno Americana. Esse é o Roger Williams, Vladimir Catarino. Oi, Edu, ouvintes desse apito final. Votar no craque do jogo não foi um primor técnico por parte da Ponte Preta, né? A Ponte jogou partidas melhores nesta copinha, mas valeu, claro que valeu pela classificação à próxima fase, Edu. Eu vou votar no autor do primeiro gol, zagueiro Diego Leão, né? A Ponte tem sido quase que intransponível defensivamente, graças muito a esse zagueiro.
Então meu voto no craque vai para o Diego Leão. Edu? Muito bem, Diego Leão na fita. Oi, Tigrão, rima com Leão ou não, hein, Tigrão? Rima. Diego Leão, pra mim, é o craque do jogo. Muito bem, Diego Leão, o craque do jogo. Por falar em zagueiro, né, da Ponte, fez o primeiro gol. Tá falando dos zagueiros aí, um abraço pro Israel Moreira, um jovem jornalista, tá no Correio Popular, lançou recentemente um livro, Zagueiros da Ponte. Ainda não li ainda, mas fala. Escrevi lá, viu, zagueiros. Edu? Eu escrevi nesse livro aí, viu? E eu li o seu prefácio. Eu li. Não, eu falei... Sensacional. Eu falei da história de zagueiros monumentais que a Ponte revelou para o futebol brasileiro e mundial. Então você falou de Oscar e Polozzi, de Juninho e de Nenê, você falou de André Cruz, de Samuel, você falou aí do Pedro Luiz e também falou aí do Fábio Luciano, entre outros, hein, Tigrão? Sensacional. Mas o livro é muito bacana, Stalingrado, a história de Stalingrado e tantos outros. Aí tem do passado também, né? É só o livro de zagueiros. Bom, Tigrão, você voltar já, hein? Você vem comigo na defesa, mas antes tem a ficha 17-17, Ponte 2, Botupanenguense 0 e Guarani 3, Bandeirantes 0. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, vai viajar? Faça sua revisão preventiva. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Paraflu apresenta Doutor Carro Responde. Ô, Doutor Carro, eu tenho sempre a dúvida de onde comprar o Paraflu, na loja especializada ou na mecânica? Seja na internet, na Autopeças ou na mecânica, você encontra Paraflu nos melhores pontos de venda do Brasil. O mais importante é garantir que a troca do seu Paraflu seja feita por um profissional qualificado. Até a próxima. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Linguiça Seara, excelentes opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente Linguiça Seara, deliciosas e práticas nas refeições ou no churrasco, preparadas na grelha, assadas no forno, em óleo ou da forma que você preferir. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre as deliciosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Muito bem, porém tem gol do Flamengo lá no Batistão, em Aracaju é o jogo, né? Flamengo, equipe alternativa, empata. Flamengo 1, Boa Vista também 1, estamos no segundo tempo, hein? Não tem muita gente, né? Não é um Mengão oficial aí, tá todo mundo se preparando. Quem no Botafogo era Natal, tava jogando ainda o Botafogo, como é que pode? Tá em férias ainda. Ontem o Botafogo perdeu para o Maricá 2-1, mas é claro, tudo equipe sub-20, os estaduais começando e essa é a situação. Bem, Copa São Paulo lá em Santa Fé do Sul, Ponte e Votuporanguense. Deixa eu falar aqui da equipe da Ponte hoje, com o Ângelo no gol, o Léo Lovato, lateral direito, dupla de zaga, Diego Leão e o Pablo e o Gabriel Braga é o lateral esquerdo, depois entrou Gustavo Almeida no finalzinho. No meio tem o Diego Domene, volante, Gustavo Teres também, tem o Pedrinho, que o Tigrão gostou demais dele, depois entrou o Anderson no finalzinho, e o Nicolas é o meia, mas o meia hoje, o Tigrão vai falar já como é que foi o Nicolas.
saiu a 16 do segundo tempo para a entrada do Matheus. Não tava legal o Nicolas, né? Cauã Moreira, que já frequenta o profissional, é o atacante. Depois entrou o Lucas Emanuel aos 32 do segundo tempo. E o Miguel, esperto o Miguelzinho também, com a 11, hein? O filho do Tuta. Miguel, depois Isaac. E Edson Abobrão, uma história linda na ponte. O treneiro da Macaca pelo 4º ano consecutivo na Copa São Paulo. Então vamos lá, os gols, hein? Aos 45 do primeiro tempo, de cabeça, Diego Leão. E aos 46 do segundo tempo, um chute do Matheus. Mas que frangaço do goleiro Baceto da Votuporanguense, hein? Um frangaço, mas marcou 2-0 e ficou nisso, hein? A Ponte agora na próxima fase pega quem? A Ponte pega Botafogo do Rio, o IAP do Maranhão, que joga às 18h30 em Votuporanga. E aqui você ficou com a ficha técnica. Nação Ponte Pretana, seja TC10. São diversos planos que garantem acesso a todas as partidas da Ponte Preta no Majestoso. Faça a adesão totalmente digital, sem sair de casa, no cartão, Pix ou no boleto. Aproveite o clube de vantagens com descontos em farmácias, hotéis, lanchonetes, na loja oficial da Macaca e mais de 100 parceiros. Participe das experiências exclusivas, brindes especiais e muito mais. Acesse novotc10.com.br e conheça os planos. Pertença à força da Ponte Preta. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Na Bandeirantes, a defesa do jogo. Qual defesa o Tigrão vai escolher, hein? Olha, forçando a sua memória, Tigrão, no comecinho do jogo, logo a 3 minutos, no cantinho, bem no cantinho, o William Boca da Votuporanguense, dá uma escapada, sai da marcação dentro da área, assim, aquele driblinho rápido, né? Saiu da marcação e já bate. Ângelo, esperto, voou no cantinho, hein? Roger Williams. Os caras, bolão pela ponta esquerda, lá vem o time do Votuporanguense, vai penetrar, vai bater pro gol, chutou livre, e William Boca pegou o goleiro, e o Ângelo. Na boa infiltração do time da Votuporanguense. Que linda finta aqui, pra lá, pra cá, que fez, que limpada bonita. E o chute, a defesa do Ângelo, hein, Vladimir? Sararicou ali, né? O Boca à frente da zaga da Ponte Preta. Não tenho dúvida se for o William Boca ou se for o Fábio. A numeração é o Boca. O William Boca foi quem bateu e foi buscar no cantinho lá o goleiro Ângelo pra fazer a defesa. Sassaricou, você foi bem, Catarino. Sassaricou, olha, há muito tempo eu não via. Adorava falar, na nossa época, da minha, do Tigrão, era Sassaricou. Bom, vamos lá, 30 minutos, primeiro tempo, Gustavo Teles. Sabe aquela bola que vem pingando, entrada, risca da grande área, sobrou pro Gustavo Teles, hein, Roger Williams? Vem, nega velho, lançamento para Lovato, ponta direita, dominou bem, trouxe pelo meio, abriu de perna, canhota, bateu na zaga, voltou, rebote, atenção, o chute pro gol! Defendeu Baceto! Milagre do goleiro da Votuporanguense na virada espetacular do Gustavo Teles, de primeira de 100 pulos, quase a Ponte faz uma pintura de gol, quase, daqui a pouco o Vladimir completa o detalhe, porque a Ponte segue, tá viva, Miguel bateu pro gol, a bola desviou. O goleirão Pimba voou. Eu tenho aqui a última proposta, que eram aos 42 do segundo tempo, portanto, antes da Ponte marcar o segundo gol, foi alguém também. Vamos ver na narrativa, foi tão rápido que eu não peguei quem foi que chutou. Oi? Não, lance 4? Não tem. Não, mas o lance 4, não tem o lance 4? Deixa eu ver o que aconteceu aqui, será que eu não pedi? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, tem lance 4, lá 42, defesa. Lance 4, defesa. Mas eu acho que o Tigrão é capaz de pegar e, né, é capaz de pegar... Opa, espera um pouquinho só. Tigrão, então só tem essas duas. Você fica com qual, Tigrão? Com a segunda, Edu. Tá, eu vou fazer o seguinte, Tigrão, eu vou tentar ligar para o... Eu acho que o Edson Bobano tá nos ouvindo. Vamos lá. Foi o segundo, hein? O segundo foi... Vai lá, lance 2. 30 do primeiro tempo. Vamos lá. Vem, nega velho, lançamento para Lovato, ponta direita, dominou bem, trouxe pelo meio, abriu de perna, canhota, bateu na zaga, voltou, rebote, atenção, o chute pro gol! Defesa!
goleiro da Votuporanguense, na virada espetacular do Gustavo Teles, de primeira de 100 pulos, quase a Ponte faz uma pintura de gol. Quase, daqui a pouco o Vladimir completa o detalhe, porque a Ponte segue, tá viva, Miguel bateu pro gol, a bola desviou na zaga, vai nela o goleiro, Baceto e abafa pra ficar com ela, Catarino. Foi tudo lindo no lance, né? A conclusão do Teles foi muito bonita e a defesa também do Baceto, mais bonita ainda, pedindo... Olha, perfeito essa defesa do jogo. Muito obrigado ao Paulo Santana. Agradecer aqui. Ô Paulinho, muito obrigado, Paulinho. Obrigado pela gentileza, viu? O Edson Bobrão, treineiro da Ponte, nesse momento, ele está nos aguardando. Então, nossa técnica está ligando para uma pessoa lá em Santa Fé do Sul. Já está aí? Já está conosco? Deixa eu ver. Alô? Edson Bobrão, com a gente, é isso? Não. Momentinho. Ô, seu Flávio, muito obrigado, hein, seu Flávio. Um momentinho só. Tá, não, pois não. É bom, né? Você vê que Rádio ao vivo. Você vê? Rádio Raiz. É Rádio Raiz. Você lembra do cara, do taxista lá, o mineiro, taxista do aeroporto. Você viu o que aconteceu, né? Sensacional, né? Sensacional. Anunciando aí uma Parceiro contratação. de Leandro Bolles. Oi. Muito boa tarde, quem fala? É o Edson. Fala, Edson Bobrão, parabéns, cara. Obrigado. Graças a Deus deu tudo certo. Eu tô vendo você na TV, você deu uma engordada, hein, Bobrão? Você sabe que aqui a gente não faz muita movimentação, só vê os meninos correr, a gente já correu demais na vida. Agora é só alimentação. Só alimentação. Oi, Tigrão. Balanceada. Oi? Alimentação balanceada. Balanceada, hein? Tá gordo ou não tá, Tigrão? Fala com o homem aí, Tigrão. 2-0, a Ponte venceu. O Edson, alguém já falou que você tá a cara do Charles Bronson ou não? Eu tava de bigode, eu tirei meu bigode hoje pra não parecer com o Charles Bronson. Eu mudei o visual agora. Agora eu tô mais pra Brad Pitt agora, viu? Brad Pitt. Agora você deu uma forçada, né, Bobrão? O Edson, a gente acostumou a ver a Ponte jogar com um estilo, com uma estratégia de jogo na Copinha que tem a sua cara, a sua filosofia de jogo. É um time reativo, é um time que se defende muito, tanto tomou só um gol em 4 jogos e tomou um gol quando ganhava de 4-0, né, contra o Santa Fé, deu uma relaxada lá, tomou o gol, tudo bem, mas poderia estar invicta a defesa da Ponte. Então é um time que se defende muito bem e que é reativo com qualidade, como foi hoje no primeiro tempo, mesmo tendo um domínio territorial, de iniciativa, de posse de bola da equipe de Votuporanga, mas na verdade as oportunidades surgidas no primeiro tempo foram da Ponte, culminando com o lance no finalzinho, aos 45, com o gol de cabeça do menino, que é um avião de jogador, o Diego Leão. Muito bem. Então, eu brincava aqui com os nossos companheiros, com o Roger Williams, com o Edu Pinheiro, com o Vladimir Catarino, que estavam com a gente aqui na jornada, de que a Ponte é aquele cara que dá uma de morto para fisgar o coveiro, entendeu? Então, ficava lá... com aquele negócio, sei lá, amanhã eu vou lá hoje, daqui a pouco vai lá e espeta. Mas a Ponte estava criando as situações. Já no segundo tempo eu assustei um pouco, até teci algumas críticas aqui. Acho que o time baixou muito as linhas e não jogou mais. A bola não passou mais pelo meio campo, foi chutão. O Votuporanguense vinha a toda hora, mas a Ponte se defendia magnificamente bem. Mas eu acho que a Ponte no segundo tempo foi fazer o gol só aos 46. Eu acho que a Ponte correu um risco muito grande, que ela não precisaria ter corrido, porque tem muito mais time. Esse foi o teor aqui do meu comentário a respeito da partida. Um primeiro tempo reativo e produtivo, e um segundo tempo muito atrás, muito abaixo, e correndo um risco desnecessário. E eu queria ouvi-lo a respeito disso, porque provavelmente vem o Botafogo Carioca aí, na próxima fase, já é um outro patamar, é um outro padrão técnico. E se você pensa em, de repente, rever alguma coisa do nível da estratégia defensiva da Ponte, para o time subir um pouquinho e não ficar tão enfiado lá atrás como ficou hoje no segundo tempo. De qualquer forma,
objetivo alcançado, parabéns, a Ponte está na terceira fase. Obrigado, Digrão. É o seguinte, a gente caiu de produção na segunda parte do jogo pelo cansaço dos atletas, que eles tiveram menos tempo de recuperação do que o adversário, né? Então, o Domene jogou o jogo passado, o Diego Leão jogou o jogo passado, o próprio Anjo jogou o jogo passado, os demais a gente até preservou, mas eles tiveram mais tempo de recuperação, estavam jogando à noite, então, totalmente diferente. A Ponte vem de 3 jogos às 13 horas e esse jogo às 15, um calor muito forte aqui, então os jogadores têm sentido bastante isso, apesar de estarem muito bem fisicamente, mas no finalzinho já, faltando acho que uns 20 minutos com as alterações, nós tivemos que segurar o máximo possível de alteração para alterar, né? A gente não sabia que jogador que ia aguentar até o final, tivemos que segurar as alterações para poder fazer, e quando a gente fez, colocou o jogador descansado na frente, fizemos o gol, né, o segundo gol, poder ter feito outros gols, tivesse um pouquinho mais de calma para finalizar. Então, o importante é que a gente está com um grupo, né, aqui de fora, que eles têm entrado e dado conta, até melhorado, às vezes, essa parte. Mas, de qualquer maneira, a nossa parte tática, a gente deu muito pouca chance para o adversário chutar o nosso gol nesses quatro jogos, a gente fecha bastante a linha ali de defesa, mas a importância disso, na verdade, a gente se deve muito ao ataque. O ataque ele faz um papel importantíssimo para a nossa defesa. Então, por isso, nossa defesa cresceu bastante devido ao ataque, né? Se eles deixassem lá com tranquilidade, lá sair o cara jogando, eles já marcam, pressionam, já ficam o tempo inteiro no calcanhar do adversário lá no campo de defesa, né? E aí chega a bola mais espirrada aqui para a defesa. Então a gente tem uma concepção aqui do futebol. A defesa faz parte do ataque, né? Dá o suporte para o ataque, e o ataque dá o suporte para a defesa também. Então, nesse sentido, a gente conseguiu. Eu fiz uma estratégia tática, na verdade, não jogaria nessa estratégia tática. Eu estava fazendo uma outra situação e acabei mudando o que encaixou melhor. E às vezes, com um jogador, ela pode mudar e até melhorar. Tanto é que a entrada do Mateusão melhorou bastante aquele setor ali junto com o Gustavo Teles, deu mais equilíbrio. O Pedrinho ficou um pouquinho mais solto, que correu bastante, jogou muita bola o Pedrinho. Tem muita qualidade técnica aí de posicionamento, de fazer a bola andar. Só que os demais estavam um pouquinho já cansados. Mas, de qualquer maneira, o objetivo nosso foi alcançado. E agora é estudar o Botafogo. O IAP nós já sabemos como joga, né? Se passar o IAP nós já conhecemos aqui, já enfrentamos aqui. E se passar o Botafogo, é uma equipe forte também. E jogadores fortes, qualidade. Então vai ser um jogo difícil agora pela nossa frente. Mas vamos tentar recuperar esse grupo nesse próximo jogo aí da melhor maneira, escolher os que tiverem melhores condições físicas para poder atuar também. O Edson, o Diego Domene, o seu número 5, né? Em tese o primeiro volante, eu observei muito o jogo hoje, eu ouvi durante boa parte do jogo praticamente posicionado como terceiro zagueiro entre os dois backs, o Diego Leão, que é um avião de jogador, e o Pablo, que também é muito bom jogador. É isso mesmo? Você puxa o Domene para poder fechar, congestionar aquela linha de grande área, ele faz quase que um líbero ali entre os dois, quase que um terceiro zagueiro, mas com um pouco mais de liberdade para sair, e com isso você dá um pouco mais de, digamos assim, de liberdade também para os dois laterais, para que eles apoiem, prendendo um pouco o Domene entre os dois zagueiros. Essa leitura está correta? Perfeito, Guilherme. A intenção é justamente essa, né? A gente trabalha no 3-4-3, né? Para a gente poder atacar. A gente esses 3 jogadores de trás ali, que é o Domene, o Diego e o Pablo, são jogadores que dão suporte para os outros 7 ali na frente poder jogar, né? De meio de campo para frente nós temos 7, nós temos 2 volantes que estão jogando também no setor de armação ali, temos 2 laterais passando, os extremos fechando, então nós temos uma possibilidade melhor de compactação ofensiva, e eles se compactam bem na parte defensiva, né? O equilíbrio, né? Os 2 laterais, importante eles ficarem soltos, então às vezes os 2 laterais, nesse esquema, pode os 2 laterais ir ao mesmo tempo o ataque, um cruzando, o outro chegando pelo outro lado, a chegada dos 2 meias mais o atacante, e também a chegada dos 2 volantes, então são 7 jogadores ali, que têm liberdade para poder atacar. Logicamente tem que voltar muito rápido na perda da bola, e isso aí exige a parte física. Fisicamente eles estão muito bem e estão recompondo atrás
quase que numa linha de 5 ali, do 5-4-1 quando está sendo atacado. Então, basicamente é isso aí, não tem muito segredo não, é eles que estão acostumados a fazer, eles estão bem treinados para fazer e estão executando com grande... a gente está com bastante alegria de ter conseguido passar isso para eles, eles entenderam bem esse posicionamento. O Edson, com relação ao Pedrinho, eu vejo como um jogador acima da média, ele dá uma fluência no jogo, ele é vertical, ele faz o time jogar em torno dele, ele faz o time correr, tem muita técnica, ele é ambidestro, né, cai na esquerda, tanto é que no lance do primeiro gol, quando o Pablo dá um passe de futevôlei para ele, de peito, no rebote da defesa na cobrança de escanteio, ele puxa da direita para a esquerda e cruza com maestria na cabeça do Diego Leão, que é um jogador também de muita qualidade, e ele bota na rede. Dentro do seu desenho, você tem o 10, um meia, que é o Nicolas, que eu achei hoje muito abaixo fisicamente, tanto é que foi a primeira substituição sua aí, e o Pedrinho, ele vira assim, muito rapidamente de um segundo volante para um homem de transição. Na sua cabeça e na sua avaliação e na sua escalação, o Pedrinho é um segundo volante ou é um meia de chegada, de transição? Ou é as duas coisas? Então, nesse jogo de hoje, ele foi um segundo volante, né, com qualidade de saída, de fazer a bola, com qualidade de controlar isso aí na nossa saída de bola. Mas a intenção minha é não usar ele como um segundo volante, porque o segundo volante ele tem que voltar muito para a marcação e desgasta muito ele no jogo. Eu tenho que agora achar um espaço, né, para que ele possa ter mais liberdade, que ele não tenha tanta obrigação de voltar na frente da nossa defesa ali, porque ele tem muita qualidade técnica. O Pedrinho é muito diferenciado. É um atleta que a gente acompanha desde o sub-17. É um jogador diferenciado mesmo. Muita qualidade. Inteligente, faz a bola andar, sabe o que está fazendo, tem controle do jogo, tem visão de jogo. É um menino que tem um futuro muito grande, né, no futebol. Um menino bem humilde, simples, muito dedicado, muito de grupo. Então ele tem tudo para ser um grande atleta profissional de futebol. Então cuidar muito bem dele, né, para que ele consiga crescer ele já está crescendo bastante. Eu acredito que no espaço muito curto de tempo ele vai estar no profissional da Ponte Preta tranquilamente. E o menino que fez o segundo gol, o Matheus, o magrelão espigado, ele é um meia, né? Aliás, ele entrou no lugar do Nicolas e eu percebi que com a entrada dele, a Ponte passou a ficar mais com a bola. Ele tem, assim, muita facilidade para prender a bola e para valorizar a posse da bola. Mas ele entrou também, boa parte do jogo, ajudando na recomposição, um pouco atrás da linha de meio campo e saía às vezes. No lance do gol, ele sai, faz uma grande jogada. É bem verdade que o goleiro falhou, mas ele envolveu 2 jogadores ou 3 do Votuporanguense e mandou o Bambu para o gol. Fala um pouquinho do Matheus para nós, que é uma espécie de segundo ou 12º titular seu aí do time. O que você pensa dele? Mais como meia ou mais como também um homem para vir de trás com a bola dominada com qualidade, como também um volante, mas com liberdade para jogar? O Mateusão é outro que tem um futuro muito grande. O Mateusão é um muito bom jogador também, mas é um jogador mais... ele é mais um volante, até primeiro volante, faz segundo volante, tem muita qualidade de saída. Nós precisamos que esses volantes tenham qualidade de saída, porque a bola passa pelos volantes, né? Os volantes estão jogando de frente. Não dá para usar muitos meias para poder armar o jogo, porque os meias são muito marcados pelos volantes adversários. Então esses volantes jogam de frente para o jogo e tem que ter muita qualidade técnica. Eles são praticamente quase os armadores, né? É como se fosse um basquete, né? Perdeu ali, recuperou a bola, já passa ali pro armador, aí tem um posicionamento privilegiado que está de frente, não é marcado, realmente os meias marcam um pouco os volantes, e quem sabe jogar, sobressai. O Mateusão é assim, o Pedrinho jogou assim hoje como segundo volante, também fez a mesma função, só que é diferente do Matheus. O Matheus é de trás para frente, né? O Pedrinho já faz essa parte mais na frente, dá mais liberdade para ele um pouquinho mais à frente, ficar mais solto. É um jogador que finaliza bem, chega bem, mas são 2 excelentes jogadores. Mateusão, tem outros jogadores bons, né? Nós temos bons jogadores nesse grupo nosso, eles vão crescer muito. Eu acredito que a gente está num processo aí de
de jogadores aí interessantes para a Ponte Preta no futuro. Eu também acho. Ô Edson, para finalizar e dar uma descontraída, mais uma vez parabenizando você pela classificação, me bateram aqui que quando você jogava, na época do Tacílio, do Cilinho, diz que você era especialista em imitá-lo. Quer arriscar aí o Cilinho falando do jogo de hoje ou não? Bota um Cilinho aí. Seu Cilinho foi o melhor treinador que eu tive, né? Grande respeito pelo Cilinho. Eu tive grandes treinadores, né? Tere Santana, vários treinadores no time da Ponte, ali na Ponte, no Corinthians, enfim, na seleção brasileira. Mas o Cilinho era muito diferente, era muito adiantado no tempo dele. Até hoje seria um grande treinador. Mas eu não vou arriscar muito, não. Não, mas o Abobrão, foi ele, o Cilinho, que mandou você dar uma porrada no Neto, você expulso aquele derby de 83 com 30 segundos, que o Almir Laguna expulsou você? Foi o Cilinho? O Cilinho, o que acontece? Durante a concentração, ele colocava aqueles papelzinhos embaixo do prato quando a gente ia almoçar ou jantar. Neto vai acabar com você, Neto disse que vai detonar você, e não sei o que lá. Eu entrei igual um pitbull, né? Na primeira bola com 30 segundos, ele veio pra cima, campo molhado, eu cruzei a trava de alumínio, ele tocou do lado, pulou, peguei ele no alto. E aí, tanto é que ele foi expulso com 30 segundos, nós ganhamos o jogo de 1-0, gol do Osmar Guarnelli, né, em 81. Isso. Acho que foi 81, né? 83. 83, isso mesmo. 83. E eu fui expulso. Na verdade, o Almir Laguna, ele estava começando a moralizar o futebol, porque a primeira pancada naquela época era livre, né? Ninguém podia matar o cara que ninguém era expulso. E ele começou a moralizar o futebol, e ele conseguiu moralizar, começou comigo. Falei, pô, seu Almir, por que você vai começar justo comigo, né? Mas importante que a Ponte ganhou o jogo de 1-0 lá no Brinco de Ouro, né? Mas ele realmente é um cara que instigava bastante. Tanto é que ele se sentiu culpado que ele não me falou nada, não me deu dura nenhuma na minha expulsão, porque eu acho que eu excedi, deixei o Edson muito pilhado e ele acabou fazendo essa falta aí para cartão nitidamente, eu quase matei o Neto. E quem entrou no seu lugar foi o Everaldo. A Ponte jogou esse derby para 90 minutos, né? Com um jogador a menos. O Osmar fez o gol num levantamento do Dicá, numa bola parada. E o Everaldo, que entrou no seu lugar, salvou um gol em cima da linha, já no finalzinho, com a Ponte ganhando o jogo de 1-0, uma pressão muito grande do Guarani. Agora eu vou te ajudar com o negócio do Cilinho aqui e vou tentar trazê-lo de volta aqui com um esforço aí, né, da parte sobrenatural, e vou tentar imaginar o que é que ele falou para você naquele jogo. Ele falou mais ou menos assim, ó: Edson, quando o Neto vier, você vai fazer igual o Carcará. Pega, mata e come. Eu tô estourado aqui. Tigrão, dá um abraço no Abobrão, Tigrão. Edson é uma grande figura, jogou muita bola. É uma personalidade do futebol. Um abraço, Edson, boa sorte. Um abraço. E vão pra cima dos caras aí. Eu acho que vai ser o Botafogo, café pequeno aí pra você, hein? Tá. Um abraço, obrigado, Abobrão. Vamos lá, vai ser uma briga boa. Viu? Muito obrigado. Estou à disposição, um abração para vocês. Um abraço, muito obrigado. Muito bem, essa é o Abobrão, técnico da Ponte. A Ponte venceu, Ponte 2, Botucatu 0. Vem aí o nosso gabarito rapidinho, 17h45. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento: Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça sua revisão preventiva. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Aqui no Sicredi a gente cuida muito bem do seu dinheiro e melhor ainda de você.
A gente usa inteligência artificial, mas não abre mão da gentileza natural. Por isso, além de contar com cartões, seguros, consórcios, investimentos e muito mais, você tem um atendimento humano sempre próximo. Seja em nossas milhares de agências ou pelos canais oficiais como o WhatsApp, aplicativo ou site. Fale com nossos gerentes e abra sua conta. Sicredi é ter com quem contar. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Tá precisando de argamassa, rejunte ou impermeabilizante para a sua obra? Vá até a loja de materiais de construção mais próxima e encontre a Pisocol. Fala, amigo. Preciso de argamassa, rejunte e impermeabilizante. Ah, sim, você encontra tudo isso com o Pisocol aqui na loja. Ótimo. Com o Pisocol eu resolvo tudo sem dor de cabeça. Encontre Pisocol nas melhores lojas de materiais de construção e tenha a solução completa para a sua obra com qualidade e preço justo. Com Pisocol, colou, ficou. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Gabarito do jogo. Opa, gabarito do jogo. Atenção, hein? Gabarito do jogo por compartimento. Ponte 2, Botucanenguense 0. Vamos lá. O goleiro Ângelo, Léo Lovato, lateral direito. Dupla de zaga, Diego Leão e o Pablo. E o Gabriel Braga é o lateral esquerdo, Tigrão. Destaque aí no compartimento. Eu acho que se comporta muito bem, né, Edu? Tomou 0,25 gol por jogo, na média, né? 4 jogos tomou um gol, e tomou um gol quando o jogo estava definido 4-0 contra a equipe do Santa Fé. Então, uma defesa muito compacta, né? O goleiro trabalha pouco, claro que à medida agora que as fases vão passando, vai aumentar aí o gabarito, vai aumentar o nível técnico, mas a defesa é muito boa, um conceito bom para a defesa, mais uma vez, com destaque individual para o Diego Leão, que fez o primeiro gol. Vamos para o meio, atenção, hein? Diego Domene, volante, tem ainda Gustavo Teles, tem o Pedrinho, que o Abobrão falou é um volante, mas mais adiantado, e o Nicolas, que é o meia. Hoje você não gostou do Nicolas, ele saiu cedo do jogo. Vamos lá, Tigrão, esse meio aí. No primeiro tempo melhor, segundo tempo deu uma sumidinha, depois ele tirou o Nicolas e veio com aquele que ele chama aí de Mateusão, deu uma melhoradinha, ele inclusive fez o segundo gol, um conceito regular para o meio campo hoje, com destaque mais uma vez para o Pedrinho. E na frente, Cauã Moreira e o Miguel, depois eu pergunto dos que entraram, Cauã Moreira e Miguel, os atacantes. O Cauã Moreira jogou sozinho na frente no segundo tempo. Várias vezes ele recebeu a bola lutando contra 3, 4 jogadores adversários. Então, ele não conseguiu luzir hoje, é um jogador com boa presença de área e um ótimo cabeceador. E o Pedrinho é o rabisqueiro, né? O Pedrinho é o cara que inventa soluções através do drible. Para mim, um pouquinho acima do que hoje, no jogo de hoje, do que o seu companheiro que vem decidindo os jogos aí e vem fazendo gols, que é o Cauã Moreira. Também um conceito regular para o compartimento ofensivo da Ponte hoje. Olha, os que entraram, destaque para o Mateusão de Saio Abobrão, você já falou, ele entrou a 16 segundo tempo, fez o gol aí no finalzinho, a falha do goleiro é bem verdade, mas arriscou, chutou, fez o papel dele. Eu quero, por gentileza, então, o conceito do Edson Abobrão, treneiro da Macaca nessa Copa São Paulo, Tigrão. Ele fecha a casinha, né, Edu? Ele não quer muita emoção, não. Claro que no segundo tempo hoje eu falei isso para ele, achei que a Ponte não precisaria ter corrido todos os riscos que correu. É bem verdade que fez o segundo gol, para quem vê só o placar, falar, foi, né, carne assada, mas não foi, não. Ponte ganhava de 1-0 e sendo pressionada até 46 do segundo tempo, aí definiu, respirou, mas o Edson, a cozinha tá nota 10, e eu acho que ele agora, pegando adversários de maior qualidade, apesar de parecer incoerente, mas que ele vai ter que subir um pouquinho as linhas, porque contra time que tem mais qualidade técnica,
É lógico que se ele ficar com a linha muito baixa, acaba, mesmo a defesa sendo muito bem postada e tendo muita qualidade, acaba tomando um gol aí, e a Ponte não saiu atrás de nenhuma partida até agora das 4. Aí toma um gol, vai faltar imaginação, o time está condicionado para jogar reativamente. Então eu acho que ele precisa subir um pouquinho, mas, tirou o pedido, né, Edu? Tá de parabéns. A Ponte fez 4 jogos, ganhou 3, empatou 1, tá invicta na taça e está na terceira fase, algo que não acontecia já há algum tempo. Então, parabéns. Independente de eu não ter concordado com a estratégia muito defensiva e muito reativa do segundo tempo, mas ao final o resultado acabou sendo bom, um conceito bom para o Edson Boaro, um avião, né? Maior lateral direito da história da Ponte em todos os tempos. Ótimo final de domingo para você, viu, Tigrão? Até a próxima. Muito obrigado, Edu, para você e para os amigos da Bandeirantes, e até a próxima, se Deus quiser. Aqui, Ponte 2, Votuporanguense 0, pela manhã, Guarani 3, Bandeirante de Brodowski 0, agora 17h52, eu venho já no Em Dia com a Bola. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, vai viajar? Faça sua revisão preventiva. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Conta, com o Sicredi você conta. Sabe aquele amigo parceiro que tá sempre com a gente? Tá falando de mim, né, Benuto? Podia ser, Guilherme, mas eu tô falando é do Sicredi. Conta mais. Ó, não é só conta corrente, cartões, investimentos. É ter um atendimento próximo de verdade na agência ou no celular. E tá sempre pronto pra ajudar, né? Pra tudo que precisar, pode contar. Abra sua conta. Sicredi, é ter com quem contar. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Linguiça Seara, excelentes opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente Linguiça Seara, deliciosas e práticas nas refeições ou no churrasco, preparadas na grelha, assadas no forno, em óleo ou da forma que você preferir. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre as deliciosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Em Dia com a Bola na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Família Diane Restaurante, da nossa família pra sua família. Muito bem, olha, começando os estaduais, destaque para o Carioca, tá no finalzinho, lá em Aracaju, no Batistão, e o Boa Vista marcou o segundo gol, hein? Flamengo 1, Boa Vista 2, todos jogando equipe reserva, equipe alternativa, sub-20, porque o time principal, todo mundo se preparando aí, fora do Brasil e tal. Então tá 2-1, Flamengo perdendo por Boa Vista, Madureira 1, Volta Redonda 0, 19 horas tem Fluminense e Sampaio Correia. Destaque também para o Campeonato Paranaense. Campeonato Paranaense, tivemos aí, tá no finalzinho, Coritiba 0, Londrina 2. O que acontece? O Coritiba joga com o time sub-20, o time principal profissional está fazendo pré-temporada em Itu, com o técnico Mozart. Também pelo Paranaense, Cianorte 2, Cascavel 1. E destaque para Operário 1, Andraus 0. Está terminando esse Andraus, é da cidade de Campo Largo. Campo Largo. Vamos lá, Copa São Paulo. O que aconteceu aqui? Vamos lá. Tivemos
Hoje, início da segunda fase, pela manhã. Água Santa 2, Linense 1, Guarani 3, Bandeirante de Brodowski 0, Boris narrou aqui. Em Cravinhos, Ferroviária 2, Vitória da Bahia também 2. Nos pênaltis, 7-6 para a Ferroviária. Em Porto Feliz, Desportivo Brasil 1, Bahia de Virada 2. Você ouviu aqui o Roger Williams narrar o jogo da Ponte, que foi em Santa Fé do Sul. Ponte 2, Votuporanguense 0. Tivemos Santos 3, São José de Porto Alegre 0, Juventude 1, 15 de Jaú 0. Em andamento, em São Carlos, Cruzeiro 1, América do Rio também 1. Nós teremos Criciúma e Santa Cruz, está 0-0. Às 18 horas tem Capivariano e Coritiba. 18h30, Botafogo do Rio e IAP, o jogo em Votuporanga. 19 horas em Jaú, São Paulo e América de Natal. 19h30 em Bálsamo, Operário e Mirassol. 21 horas em Franca, Botafogo de Ribeirão Preto e Atlético Mineiro. 21 horas em Itapira, Portuguesa de Desportos e Real Brasília do Distrito Federal. E 21h30 em Lins, Fluminense do Rio e o CRB. Bom, é o seguinte, o Guarani vai pegar Botafogo de Ribeirão Preto ou Atlético Mineiro. O jogo começa 21 horas, tá? Então, quando for 23 e pouco, o Bugre vai saber quem que ele pega na terceira fase. A Ponte vai pegar Botafogo do Rio ou IAP do Maranhão. Essa partida começa daqui a pouco, 18h30, em Votuporanga. Lembrando que amanhã joga Corinthians e Palmeiras. Amanhã mais 16 jogos, destaque para Corinthians, que joga contra o Falcon de Sergipe. É 17h30 em Santo André. E o Palmeiras enfrenta o Referência de Embu das Artes. O jogo é 19h30 em Barueri. É isso aí. Bem, e aqui na Bandeirantes você ficou em dia com a bola. Aprecie os sabores autênticos das massas artesanais do Família Diani. Aqui cada prato é uma verdadeira experiência, criada com paixão e tradição. Desfrute de um ambiente aconchegante com a melhor vista de Campinas e um atendimento que faz você se sentir em casa. E para levar nossas massas artesanais para a sua mesa, visite nossa rotisseria. O Família Diani também está presente na cidade de Vinhedo, onde você encontra nossa rotisseria com a mesma qualidade. Família Diani, da nossa família para sua família. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Olha, é o seguinte, me informa aqui meu amigo Marcelo Rini, gol do Operário, né? Gabriel Bosquilha jogou na base do Guarani, marca o segundo gol do Operário. Operário 2, Andraus 1, tá? Vamos pra rede? Quem que é? Real Madrid, Barcelona. Ih, porcaria, cara. O negócio aqui é futebol raiz, Pedrão. É Copa São Paulo, cara. Hoje abrimos às 10h30. Estamos desde 10h30 no ar. O Boris transmitiu Guarani 3, Bandeirantes 0. O jogo foi em Brodowski. Guarani classificado. E depois teve um especial aqui do Sport em Debate, apresentado pelo Batista. Aí retomamos aqui com Roger Williams, que narrou Ponte 2, Votuporanguense 0, a dupla campineira na terceira fase aí da Copa São Paulo. Olha, a equipe técnica: Gil Kleber, Lucas Pessoa, Pedro Piscinato, Gabriel Ribeiro, Leandro Lopes e o Gilberto Sufi. O nosso muito obrigado. Em rede nacional, quem que tá narrando? Quem? Bom, eu acho que é o Pedro Martelli. É Real Madrid, quem? Não conheço. Real Madrid e Barcelona está nos acréscimos. Então vamos curtir aí o Campeonato Espanhol a todos. Muito obrigado pelo carinho, um grande abraço. E na terça a gente volta na terceira fase da Copa São Paulo. Um grande abraço, muito obrigado. Vai, Rede! Sim, e aí mesmo que ele tivesse conseguido dominar essa bola, de nada valeria. 48 jogadas desse segundo tempo, vai terminar o jogo, vamos até 53, a 5 minutos do 15º título de Supercopa da Espanha. O Real Madrid tá perdendo o jogo, Bellingham, desarmado, foi na bola, o juiz te deu agora, viu? Te falar que o juiz te deu uma corda agora. Foi desarmado o Bellingham, o juiz deu falta pro Real, já cobrado na perna esquerda.